Zeca estava prestes a desistir. Parou sob um juazeiro esquelético, único que ainda teimava em resistir, para um último gole de sua moringa, quase vazia. Foi então que um gemido fraco, quase inaudível, rasgou o silêncio fúnebre da caatinga. Um som que não pertencia àquele deserto de espinhos. Seu coração, há muito petrificado, deu um salto doloroso. Hesitou. Podia ser um animal ferido, uma armadilha, mas a curiosidade, ou talvez uma última centelha de humanidade, o impulsionou. Seguiu o som por entre os arbustos secos e espinhentos, que pareciam garras. O que ele viu fez seu sangue gelar, e depois ferver, em um buraco raso, mal coberto por uns galhos, jazia um berço improvisado de farrapos. Dentro dele, minúscula, vermelha e quase sem vida, estava uma bebê. Seus lábios estavam rachados, seus olhos semicerrados, quase opacos. Parecia um milagre e uma maldição, abandonada à própria sorte no inferno da seca. Qualquer um fugiria daquela visão, temendo assombrações ou a ira dos que a deixaram ali. Mas Zeca, o vaqueiro que nunca chorava, o homem que evitava qualquer contato humano, fez o impensável. Com as mãos trêmulas, ele tirou o chapéu de couro, limpou a boca da moringa com a manga suja e, com a paciência que se daria a um beija-flor, pingou as últimas gotas de água na boquinha ressecada da criança. Não havia quase nada de água, mas ele não hesitou. Ele deu a ela a última gota de água que possuía para sobreviver, arriscando a própria vida. Naquele exato instante, um vaqueiro vizinho, Chico, que passava por ali procurando uma res perdida, testemunhou a cena. Ele paralisou, o queixo caído. Zeca, o coronel da solidão, estava salvando uma criança abandonada na boca da morte. E não era só isso. Ele a pegou no colo, a enrolou em seu gibão surrado e, com uma ternura brutalmente inesperada, a segurou junto ao peito enquanto se virava para Chico. Essa aqui, essa é minha, agora. Zeca rosnou, com uma promessa silenciosa nos olhos, desafiando o inferno ao seu redor. Chico correu, sem fôlego, com uma história que incendiaria o sertão. O vaqueiro Zeca, conhecido por sua dureza e isolamento, havia não só encontrado uma criança misteriosa no meio do nada, mas também a reivindicado como sua, dando a ela sua última gota de vida. O sertão jamais seria o mesmo. O sol, já alto, derretia a pouca sombra que os mandacarus ofereciam. Zeca segurava a trouxa de farrapos com a delicadeza de quem maneja um explosivo. A aurora, aninhada em seu gibão, parecia pescar nos braços do vaqueiro, um sopro de vida tão tênue quanto a brisa que não vinha. Magro, o jumento, trotava arrastado, seu olhar resignado acompanhando o cansaço do dono. O caminho de volta ao rancho de Zeca, uma tapera de taipa esquecida no meio do nada, parecia uma penitência para Zeca. O tempo havia virado uma serpente que se arrastava, sem fim. Cada suspiro frágil da criança era uma agonia. Ele, que domava gado chifrudo e enfrentava secas com o olhar duro, sentia-se um analfabeto diante daquele ser minúsculo. A moringa estava vazia. A última gota de água havia sido o batismo de Aurora, uma promessa selada com a própria vida. O que daria àquela boca sedenta? Agora não havia leite, não havia nada além de poeira e o silêncio esmagador do sertão. Povoado, a notícia se espalhava como fogo em palha seca. Chico, com a camisa encharcada de suor e a voz rouca de tanto gritar, havia chegado à bodega do seu Zé, o ponto de encontro das línguas ferinas. Vocês não vão acreditar no que meus olhos viram. Compadre, Chico ofegava, enquanto a cachaça descia ardente pela garganta. O Zeca da tapera, aquele bicho do mato, achou uma criança na caatinga e deu para ela a última água dele. A última, eu vi. O burburinho começou. Olhos arregalados. Copos caíam na mesa. A incredulidade era palpável. Zeca, o homem que não falava com ninguém, que vivia mais isolado que Carcará no alto da serra, o homem que deixou a terra levar seus mortos sem derramar uma lágrima, aquela figura rústica, bruta como a pedra, salvando uma criança. A imaginação popular, fértil no sertão, começou a trabalhar. Uma criança, de quem seria essa criatura? Jogada ao léu? Murmurou Dona Cotinha, a rezadeira mais antiga, cruzando os braços gordos e apertando o terço. Filha de pecado. Com certeza, ninguém abandona uma alma viva no meio do nada, a não ser que tenha sido gerada na escuridão. Ei, fofoca, ganhou asas.
Na igreja, o padre Inácio, um homem de fé, mas também de ordem, ouviu os rumores com uma ruga na testa. Uma criança abandonada na caatinga era uma tragédia, mas nas mãos de Zeca, aquele homem era uma alma perdida, uma ovelha desgarrada, que nunca pisava na missa, um herege aos olhos de muitos. Essa criança precisa de um lar abençoado, não de um pecador, pensou o padre. Já formulando planos para intervir, a notícia, como uma brisa quente e venenosa, chegou à fazenda. Boa Vista, nos ouvidos do coronel Ramiro. Alto, imponente, com um bigode farto e um olhar que impunha respeito e temor, Ramiro ouvia o relato de um capanga. Um vaqueiro? Zeca? E uma criança? Ele repetiu, batucando os dedos na mesa de mogno. Que esquisitice é essa? Nada de estranho acontece nessas terras sem que eu saiba. O coronel, um homem de controle absoluto, via em qualquer desvio da normalidade uma ameaça à sua autoridade. Uma criança abandonada era problema de polícia ou da igreja, não de um vaqueiro que vivia à margem. Uma pontada de curiosidade, ou talvez um pressentimento, fez com que ele mandasse um de seus homens, o astuto Toinho, dar uma olhada na tapera de Zeca. Enquanto isso, de volta ao rancho, Zeca colocou a Aurora sobre um saco de estopa na cama improvisada. O choro fraquejava, virava um gemido seco. Ele sentiu o desespero, o sufocar. Seu coração, acostumado à solidão, agora batia no ritmo do medo por aquele pequeno ser. A Aurora estava pálida, e o calor da febre queimava em sua pele. Calma, filha, calma. Ele murmurava, uma voz que não usava há anos, nem para si mesmo. Passou a mão pela testa da menina, sentindo o calor. A escassez de água o atormentava. Ele não tinha nada para oferecer, além da sua presença tosca e sua promessa de proteção. O rancho era um sepulcro sem água, sem comida. De repente, um movimento na porta. Zeca se virou, a mão instintivamente no facão na cintura. Era Toinho, o capanga do coronel, parado na entrada, um sorriso cínico nos lábios. Então é verdade, Zeca? Acharam um anjo caído no seu chiqueiro? A voz de Toinho era carregada de zombaria e escárnio. O coronel quer saber dessa história. E o padre também. Uma criança dessas precisa de cuidado. Ou de um orfanato. Os olhos de Zeca brilharam com uma fúria contida. Ele sabia o que significava aquela visita. Queriam tirar a Aurora dele, levá-la para um lugar onde a palavra do coronel era lei. Mas Zeca havia morrido no dia em que a seca levara sua família. Agora, ele era apenas a casca que segurava uma nova vida. E essa vida, ele protegeria com a selvageria que o sertão o ensinara. Ela não vai para lugar nenhum, Zeca rosnou. Sua, voz baixa e perigosa. Ela é minha. Toinho riu, um som seco e desdenhoso. Veremos, Zeca. Veremos. O sertão tem olhos e ouvidos. E bocas que não se calam. E essas bocas já estão dizendo que seu anjo veio do inferno. O senhor vai ter trabalho para explicar isso pro coronel e pro padre. Com um aceno desinteressado, Toinho se virou e foi embora, deixando Zeca na tapera, com a bebê febril e a ameaça iminente pairando no ar. A fofoca, agora, não era apenas sobre a descoberta da criança, mas sobre a afronta de Zeca. O sertão cochichava sobre o milagre e o demônio que o acompanhava. E Zeca sabia que a verdadeira batalha pela pequena Aurora estava apenas começando. Ele era um vaqueiro solitário, mas a partir daquele momento, a solidão seria sua maior arma contra o mundo que queria roubar seu pequeno tesouro. A noite na tapera de Zeca foi um inferno de suor e gemidos abafados. A Aurora, no colo do vaqueiro, queimava em febre. Cada suspiro frágil da criança era uma picada no coração endurecido de Zeca. Ele a embalava desajeitadamente, a voz rouca, murmurando promessas vagas, palavras que ele sequer sabia que possuía. O cheiro de doença e desespero pairava no ar abafado. Ele, que enfrentava a onça sem pestanejar, agora tremia ao sentir a testa quente daquela criatura minúscula. Não havia leite, não havia remédio, mal havia água para os lábios rachados. A solidão, que antes era sua fortaleza, agora parecia uma jaula de tortura, com um primeiro fio de luz acinzentado espreitando pelas frestas da taipa. Zeca tomou uma decisão. Precisava de leite. Para a Aurora, ele enfrentaria o povoado, os olhos curiosos, as línguas afiadas e o desprezo que sabia que o esperava. Aquele era um risco que ele nunca teria corrido por si mesmo, mas por Aurora. Por ela, ele moveria o sol e a lua, se fosse preciso. Enrolou a bebê em um saco de farinha limpo, o mais limpo que tinha, e a segurou firme. Magro,
como sua única testemunha silenciosa. O caminho para o povoado era curto, mas para Zeca, carregando aquele fardo visível, parecia uma via sacra. Ao chegar à praça, a reação não tardou. Primeiro, o silêncio. Um silêncio pesado, carregado de olhares. As poucas pessoas que já estavam na rua, menos uma lavadeira, estendendo roupas no varal, um velho bebendo café na bodega, crianças brincando com pedras, paralisaram. Seus olhos se arregalaram ao ver o vaqueiro Zeca, a figura lendária da solidão, com uma trouxa nos braços. Então, os cochichos, como serpentes rastejando pela poeira. É ele mesmo, com a tal criança do mato. Deve ser filha dele, só pode. Pobre criatura. Nas mãos de um bruto desses. As mulheres beatas de lenços na cabeça e rosários nas mãos saíam da igreja após a missa matinal e suas expressões de horror eram quase cômicas, se não fossem tão cruéis. Olhavam para Zeca como se ele fosse o próprio demônio carregando um anjo caído. Zeca ignorou-os. O rosto uma máscara de pedra. Entrou na bodega do seu Zé. Preciso de leite de cabra. Para essa criança, sua voz era rouca, um comando mais que um pedido. Seu Zé, gordo e com os olhos miúdos, coçou a barba rala. Leite? Para essa criatura, Zeca. Dizem que ela é doente, quase morta, e que você achou ela de um jeito muito estranho. Meu leite é fresco, pra gente de bem. Não quero confusão. Mas, por um preço... Bem, um preço alto, talvez eu veja. O preço era abusivo, mais do que Zeca tinha em meses de trabalho. Uma humilhação pública, mas o choro fraco de Aurora o impulsionava. Ele sacou umas poucas moedas suadas do bolso, mais da metade de tudo que possuía. Seu Zé pegou o dinheiro. Com desprezo, ele entregou um pouco de leite em uma cuia suja. A voz estrondosa do Padre Inácio reverberou pelos muros da igreja, alcançando a praça. El falava do pecados ocultos que brotam da terra árida, de almas que se perdem na escuridão, da solidão e de inocentes que precisam ser salvos das garras do mal. Embora não citasse nomes, cada palavra era um punhal cravado nas costas de Zeca. O povoado inteiro sabia a quem o padre se referia. Enquanto Zeca tentava dar a cuia de leite a Aurora, que mal conseguia engolir, ele sentiu a presença de outros olhos. Toinho, o capanga do coronel Ramiro, observava de longe, impassível, como um abutre esperando a carniça. Zeca sabia. O cerco estava se fechando. Suas poucas fontes de água, seus pequenos tratos de subsistência, tudo seria cortado. Oh, coronel. Não precisava dizer nada. O isolamento, sua antiga escolha, agora se tornava uma punição ativa. De repente, um calafrio percorreu a espinha de Zeca. Aurora, que até então parecia uma boneca inerte, apertou seu dedo com uma força surpreendente, quase imperceptível. Seus olhos se abriram um pouco mais, e um pingo de cor surgiu em suas bochechas pálidas. Não era um sorriso, mas era vida. Um fio de esperança tão fino quanto uma teia de aranha, mas que acendeu uma fogueira no peito de Zeca. Ele viu nela a mesma tenacidade da caatinga, que mesmo seca, guardava sementes de vida. Foi então que uma figura surgiu da multidão que observava Zeca à distância. Uma mulher velha, encurvada pelo tempo, com um rosto marcado como a terra seca e olhos que pareciam ver a alma. Era Dona Romana, a benzedeira da Serra Velha. Uma mulher respeitada e temida por seu conhecimento de ervas e rituais, mas também evitada por muitos. Ela carregava um pequeno cesto de palha. As pessoas se afastaram, abrindo um corredor para Romana. Ela não disse uma palavra ao se aproximar de Zeca, apenas seus olhos fixos na criança. Sem pedir permissão, estendeu uma mão ossuda e tocou a testa de Aurora. O toque era suave, mas carregado de uma energia que Zeca nunca havia sentido. A febre é do demônio do sol, ela murmurou, sua voz rouca como o vento em pedra. Mas a vida dela é teimosa como a Jurema, precisa de mais que leite de cabra. Zeca olhou, desconfiado, mas havia algo na velha que o impedia de reagir. Ela não o julgava, apenas via a necessidade. Dona Romana tirou do cesto um pequeno frasco, com um líquido verde escuro e uma trouxinha de ervas secas. Isso aqui é pra febre. E essa mistura, esquente no fogo e dê umas gotas. É forte, mas vai botar juízo nesse corpo mole. Ela não esperou agradecimentos. Seus olhos se encontraram com os de Zeca, e nele ela viu não o pecador, mas o protetor. A força do sertão é de quem não desiste. Vaqueiro, cuide dela.
o destino dessa criança. Ele está apenas começando a escrever, com uma reverência quase imperceptível. Dona Romana se virou e sumiu tão silenciosamente quanto apareceu, deixando Zeca com a mistura e a sensação de que, pela primeira vez desde a descoberta de Aurora, ele não estava completamente sozinho. O primeiro raio de esperança havia surgido, vindo de onde menos se esperava. Aurora Tálcio, um tossido fraco, mas que confirmava: a vida, em meio à fúria e ao julgamento do sertão, teimava em florescer. E Zeca, endurecido pela caatinga, sentiu um novo tipo de força, uma que ele nunca soubera que precisaria, mas que agora estava ali, pulsando com o frágil coração de sua pequena Aurora. A mistura amarga de Dona Romana fez milagres. A febre de Aurora cedeu, deixando-a sonolenta, mas menos trêmula. Zeca a observava, fascinado, como se cada pequeno sopro da criança fosse uma vitória pessoal contra a aridez do mundo. Ou da velha benzedeira, que viram mais que a poeira do sertão, não se enganaram. A vida de Aurora era de fato teimosa, mas a trégua durou pouco. 2 dias depois, o sol ainda mal se mostrava no horizonte quando um estrondo de cascos sacudiu a quietude da tapera. Zeca saiu, o facão já na cintura, o coração apertado. Não era Toinho, o capanga zombeteiro. Eram 2 homens desconhecidos, montados em cavalos fortes, que se postaram à frente de sua casa como estátuas de pedra. Seus gibões eram novos, seus olhares duros, carregavam a marca do poder. Eram homens do coronel Ramiro, um deles, mais velho, e com uma cicatriz no rosto, que parecia um raio, desceu do cavalo com a lentidão de quem não tem pressa e sabe que será obedecido. O coronel Ramiro te manda chamar, Zeca, agora. Sua voz era um trovão abafado. Zeca não se mexeu. Seus olhos varreram o cenário, buscando a sombra de um rifle ou a mancha de um chapéu conhecido. Nada. Apenas a imponência, forçada dos capangas e o sol que começava a castigar. Minha vida é aqui, não tenho conta a prestar ao coronel. O homem da cicatriz sorriu, um sorriso sem alegria que não chegava aos olhos. Não é um convite vaqueiro, é uma intimação. O coronel não gosta que as coisas fujam do lugar. E essa criança que apareceu na sua porta, bem, ela fugiu do lugar. Ele fez uma pausa, o olhar fixo em Zeca. Dizem que você deu a ela sua última água. Uma generosidade inesperada para os seus modos, Zeca. Havia veneno na voz insinuaco, de que Zeca estava fazendo aquilo por algum motivo escuso. Dentro da tapera, a Aurora soltou um gemido. O som, tão frágil, era como um alarme para Zeca. Ele apertou o punho na faca. Ela é minha responsabilidade. Não tem nada a ver com um coronel. O capanga balançou a cabeça. É aí que você se engana. Tudo no sertão, Zeca, tem a ver com o coronel. Ele sabe de tudo, e ele não quer problemas nas terras dele. Uma criança abandonada viera problema. A igreja já está inquieta. O padre Inácio, inclusive, já se manifestou. Quer ver essa criança num lar adequado? A palavra adequado foi dita com um desdém que feria mais que um chicote. O outro capanga, mais jovem, permaneceu em silêncio no cavalo, mas seus olhos, frios e calculistas, inspecionavam o rancho, como se avaliassem o quão fácil seria arrombar a porta. Zeca sabia. O coronel não mandaria capangas à toa. Ele queria a criança. Talvez para entrega lá à igreja, talvez para vendê-la, ou quem sabe, para abafar alguma ligação misteriosa que ela pudesse ter. O poder do coronel se estendia como a seca, engolindo tudo. Não vou. A voz de Zeca era rouca, mas firme. Se o coronel tem algo a dizer, que venha ele aqui. O homem da cicatriz soltou uma risada baixa, quase um ronronar. Você é mais teimoso que jumento velho, Zeca. O coronel não vem. Ele manda. E hoje, ele mandou dizer que suas terras, o seu pasto seco, o seu açude vazio, bem, eles podem ficar ainda mais secos. Uma palavra dele, e você não compra um grão de milho nesse distrito. Não tem mais água nas vertentes que você usava, nem lenha. Você e a criança vão morrer de sede aqui, ou de fome. A ameaça era brutal e direta. O coronel não estava pedindo. Estava empando Zica, sentiu o baque. Ele podia resistir a capangas, mas a força invisível do coronel que o controlava, a vida e a morte no sertão, seria mais difícil. A seca já era um inimigo mortal. Agora, ele tinha um segundo. Dentro da tapera, Aurora choramingou, como se sentisse a tensão no ar. Zeca a apertou mais forte.
Aquela criaturinha indefesa e dependente era sua fraqueza, mas também sua nova e inabalável força. Ele jamais a entregaria. Digam ao coronel, Zeca disse, o olhar fixo no homem da cicatriz, uma resolução fria em sua voz, que eu não saio daqui. E ela também não. O capanga assentiu, um brilho de algo entre o respeito e a advertência em seus olhos. Sua Timothy, vai custar caro, Zeca. Pense bem, essa criança, ela pode ser um fardo ou uma maldição. O coronel só quer o bem dessas terras, e o seu lugar não é como a criança estranha. Sem mais palavras, os dois homens montaram seus cavalos e partiram, deixando Zeca e Aurora novamente na imensidão do silêncio do sertão. Mas um silêncio agora preenchido pelo eco da ameaça. Zeca sabia que o confronto havia apenas começado. O coronel não desistiria fácil. E ele, Zeca, não desistiria de Aurora. A luta pela pequena vida que ele salvara no espinheiro se tornava, a cada dia, uma guerra contra o poder do homem e a crueldade da terra. A decisão estava tomada. Ele a protegeria, custasse o que custasse. A ameaça do coronel Ramiro não era um trovão passageiro, era a seca que se aprofundava, devorando as últimas gotas de vida. Nos dias que se seguiram à partida dos capangas, Zeca sentiu o cerco apertar. A pouca água que ele e Magro costumavam buscar no poço do veredão, a horas de distância, agora estava proibida. Um vaqueiro do coronel o esperou um dia inteiro, impedindo-o de chegar perto. Na bodega de seu Zé, as mercadorias que Zeca tentou comprar, um pouco de farinha, 1 quilo de rapadura menos foram negadas com desculpas esfarrapadas. Acabou, Zeca. Ou chegou mais caro, não vale a pena vender para pouca gente. Ele sabia, a ordem viera de cima. A seca, que já era sua inimiga jurada, agora se tornava a arma do poder. Zeca e Aurora estavam isolados, não por escolha dele, mas por decreto. Mas Zeca, o filho da Caatinga, não era de se dobrar. Seu conhecimento daquela terra árida, forjado em anos de solidão e privação, era sua única vantagem. Sob o sol causticante, com a Aurora enrolada em um pano nas costas, ele vasculhou os grotões mais escondidos, as pedras mais antigas, buscando as minúsculas vertentes que a maioria dos homens já havia esquecido ou nunca conheceu. Descobriu, pequenas, nascentes que escorriam por entre as rochas em filetes quase invisíveis, e cavou poços improvisados em leitos de riachos secos, que prometiam alguma umidade subterrânea. Cada gota de água era um tesouro, carregada com a reverência que só quem conhece a sede pode ter. Caçava tatus e aves pequenas, armava arapucas para pombas, e colhia os poucos frutos da terra resistente, como o maracujá do mato, para se alimentar, e com os recursos de Dona Romana, manter a pouca vida que a Aurora recuperava. E a Aurora, a pequena criança, era a chama que ardia no centro daquele deserto de provações. Nos primeiros dias, ela era uma boneca frágil, sem cor, seus olhos quase sempre fechados, mas com as gotas da benzedeira e o cuidado desajeitado, mas constante. De Zeca, ela começou a reagir. Lentamente, os lábios rachados ganharam um tom mais rosado. A pele pálida adquiriu uma cor de sol. Seus olhos, antes opacos, começaram a se abrir mais, revelando um atul acinzentado profundo, quase como o céu. Do sertão, antes da chuva, Zeca passava horas observando-a, o coração batendo com uma estranha mistura de temor e fascínio. A febre foi embora de vez, e ela começou a mamar com mais força o leite de cabra, que Zeca conseguia de uma cabra selvagem que ele havia rastreado e domesticado à força, ou o que Dona Romana trazia. Um dia, enquanto Zeca a embalava desajeitadamente, em seus brocos, a Aurora abriu a boca num pequeno bocejo e um som escapou. Um gurgulejo suave, quase uma melodia. Zeca gelou. Foi o primeiro som claro que ela produziu. Em outro momento, ele lhe deu o dedo mindinho, e a mãozinha de Aurora, tão pequena e fina, apertou-o com uma força surpreendente, como se estivesse se agarrando à própria vida, ou a ele. Naquele instante, algo dentro de Zeca se rompeu. E muralha de isolamento que ele construíra ao redor de seu coração, por anos, desmoronou com a simplicidade daquele toque. Não era apenas uma vida para ser protegida, era uma vida para ser amada. Dona Romana, como uma sombra amiga, reaparecia a cada 2 ou 3 dias. Nunca anunciava sua chegada, simplesmente estava lá, sentada em um toco de poferô, sob a sombra do juazeiro, com um novo frasco de ervas,
um punhado de rapadura amassada ou um pouco de leite fresco de sua própria cabra. Ela observava Zeca com seus olhos sábios, sem julgamento, apenas compreensão. Essa menina é forte, ela disse um dia, enquanto Zeca limpava o rosto de Aurora com um pano úmido. Tem a teimosia das plantas que nascem na rocha e a pureza do orvalho da manhã. Ela estendeu a mão e tocou a pequena testa de Aurora, deslizando os dedos até a nuca. Cuide bem dela, Zeca. Essa criança tem um destino grande e um passado que virá atrás dela. Romana fez uma pausa, o olhar fixo em um ponto distante da caatinga. O corpo dela é de barro do sertão, mas o sopro veio de longe. Ztica, ouvindo as palavras enigmáticas da benzedeira, sentiu um arrepio. Aquele passado que viria atrás dela era uma preocupação constante. Quem abandonaria uma criança como Aurora, no meio do nada? Aquela crueldade não era apenas de um desespero. Sim, havia algo mais ali. Foi enquanto lavava as poucas roupinhas de Aurora, no pouco de água que havia conseguido, que Zeca notou algo. Na parte interna da coxa direita de Aurora, quase imperceptível contra a pele clara, havia uma pequena marca de nascença. Não era uma mancha comum. Parecia um desenho minúsculo, com a forma de uma estrela de 5 pontas, mas levemente distorcida, como se fosse um símbolo antigo, quase desbotado. Zeca havia visto marcas de nascença antes, mas nenhuma como aquela. Era distinta, única. A marca reacendeu o mistério. Essa não era uma criança qualquer. Quem a abandonou e por quê? Aquele símbolo significaria algo? A pergunta o atormentava, mas a resposta estava fora de seu alcance, enterrada em segredos que o sertão guardava a 7 chaves, apesar da perseguição do coronel, da fome que apertava, da sede que ameaçava e do mistério que envolvia a Aurora. Zeca sentia uma nova e inabalável resolução. Ele olhava para o rosto tranquilo da criança, adormecida em seus braços, e a imagem dela sorrindo, mesmo que desdentada, era seu escudo contra o mundo hostil. Seu instinto de vaqueiro solitário se transformara em um leão protetor. OQL fez no espinheiro da caatinga menos dar sua última água e reivindicar aquela vida menos havia realmente chocado o sertão. E essa afronta ao poder, essa teimosia em amar o que era indomável, seria a fagulha de uma história que mal havia começado. Zeca sabia que a luta pela pequena Aurora era sua nova missão, e ele a protegeria, custasse o que custasse, até o fim de seus dias. O rosto da esperança, em meio à aridez, era o de sua pequena Aurora. Capítulo 6. Mãos brutas. Coração moleu os dias na tapera de Zeca, viraram uma rotina de milagres pequenos e grandes desafios. O vaqueiro, que antes só lidava com o gado e a solidão, agora se desdobrava em um pai. Seus dedos grossos, calejados pelo cabresto e pelo facão, aprendiam a segurar a pequena Aurora com uma delicadeza que ninguém imaginaria. Ele a alimentava com o leite de cabra que a benzedeira romana trazia ou que ele ordenhava de sua cabra. Selvagem, gota a gota, pacientemente, as papinhas improvisadas de farinha de milho com água ou pedaços moídos de frutas silvestres eram dadas com uma colher de pau que ele mesmo entalhara. Trocar fraldas era um tormento. Os panos ásperos, a sujeira inesperada, o cheiro azedo. Zeca, com o rosto franzido, em uma careta de nojo e desajeito, tentava imitar o que vira as mulheres fazerem um dia. Muitas vezes, o resultado era um emaranhado de panos, mas Aurora parecia não se importar, o que tirava um suspiro aliviado do peito bruto do vaqueiro. Ele até tentava cantarolar, uma melodia grave e desafinada, canções de vaquejada que viravam acalantos na voz rouca, fazendo Aurora dormir aninhada em seu peito forte. A tapera, antes vazia e silenciosa, agora ecoava com os murmúrios de Zeca, e os primeiros balbucios e risadas da bebê, e Aurora, ela era a flor que desabrochava no deserto. Seus olhos azul acinzentados, antes opacos, agora brilhavam com uma curiosidade insaciável, seguindo cada movimento de Zeca. Em poucas semanas, a magreza de seus primeiros dias deu lugar a uma fofura infantil, com pequenas dobras nos braços. Seus sorrisos desdentados eram como raios de sol, a recompensa maior para Zeca. Ela começou a balbuciar sons incompreensíveis, mas, para ele, eram as mais belas canções. Seu riso, um som cristalino e puro, ecoava pelas paredes de Taipa, quebrando o silêncio que havia sido a vida de Zeca por décadas. A presença de Aurora era um bálsamo para sua alma, uma leveza que ele nunca soube que precisava. Apesar da alegria contida na tapera,
a sombra do povoado continuava a pairar. Zeca, quando precisava ir à bodega do seu Zé para comprar sal, buscar algum prego esquecido para um concerto, enfrentava o mesmo desprezo. As pessoas se calavam vielo, os olhares se desviavam, as conversas cessavam. Alguns comerciantes, por ordens veladas do coronel, negavam-lhe o que antes vendiam. A fofoca, agora, não era apenas sobre a criança, mas sobre a afronta de Zeca. Ele era um homem marcado, um maluco que desafiava a ordem social. Certo dia, enquanto Zeca pegava água em uma vertente escondida, ele notou um grupo de crianças do povoado. Elas não fugiram como os adultos. Escondidas atrás de um touqueira de macambira, elas o observavam com uma mistura de medo e fascínio. Uma delas, uma menina miúda, parecia esticar o pescoço, tentando espiar a trouxa que Zeca carregava nas costas, onde Aurora estava. Não havia maldade nos olhos curiosos, apenas uma sede por algo novo em um mundo monótono. Zeca, pela primeira vez, não sentiu raiva ou desprezo, apenas uma estranha sensação de que Aurora, de alguma forma, estava quebrando barreiras que ele jamais conseguiria. Dona Romana, como sempre, aparecia sem aviso, uma silhueta no horizonte árido. Ela trazia consigo não apenas ervas e conselhos, mas uma paz que Zeca não encontrava em mais ninguém. Certa vez, ela o pegou tentando fazer Aurora arrotar, batendo nas costas da bebê com a mesma força que usava para tirar a poeira do gibão. Romana riu, um riso rouco, mas gentil. Não é batendo que a gente ensina a vida, vaqueiro, e paciência. Essa menina é como um beija-flor do Ossos Fenos. Ela pegou a Aurora nos braços, embalando-a com maestria, e fez uns movimentos suaves. Um arroto satisfeito escapou da boca da bebê. Ela sente sua intenção, não a força. Romana aproveitou para examinar a Aurora, seus dedos calejados, tateando a pele da criança. Ela parou na coxa direita, onde Zeca havia notado a marca. Seus olhos sábios se arregalaram levemente, mas ela não disse nada. Apenas traçou o pequeno desenho com o polegar. Essa menina carrega um sinal, um destino. Não é à toa que foi deixada para você, Zeca. Tem coisa grande por trás disso. Zeca, observando o gesto, hesitou. Essa marca. Dona Romana, a senhora já viu algo assim? Romana deu um sorriso enigmático. O sertão guarda muitos segredos, meu filho. Marcas, destinos, amores. Cada um tem seu tempo de vir à luz. A sua parte é cuidar do que lhe foi dado. O resto, o tempo e a fé, se encarregam. Ela não ofereceu mais detalhes, deixando Zeca com a ponta de uma verdade desconhecida pairando no ar. À noite, deitado na rede com Aurora em seu peito, Zeca revia sua vida. A solidão que ele tanto amava, ou pensava amar, parecia agora um vazio imenso. A dor da perda de sua família, há muito enterrada sob camadas de casca grossa, começava a ceder lugar a uma nova melodia. Aurora era a prova de que ele não estava condenado a viver e morrer sozinho. Ela era o laço, a âncora, a esperança. Ele ainda era o vaqueiro bruto, o homem de poucas palavras, mas agora, seu coração, antes uma pedra, batia suavemente ao compasso da respiração de sua filha. A marca na coxa de Aurora era um sussurro constante de um passado desconhecido. Lembrete de que sua paz era frágil, mas quando ela apertava seu dedo com sua mãozinha minúscula, ou quando seu sorriso desdentado iluminava seu rosto. Zeca sabia, não importava o que viesse do coronel, do povoado ou do passado misterioso de Aurora. Ele era o pai dela agora, e naquele rancho esquecido, em meio à caatinga seca, um coração bruto havia encontrado seu tesouro mais precioso e estava pronto para a guerra que fosse preciso para protegê-lo. Aquele, sim, era o maior choque que o sertão poderia testemunhar. A vida na tapera se tornou um desafio diário de superação. Se antes Zeca mal notava os dias passando na solidão monótona, agora cada amanhecer era uma nova batalha contra a seca, o cerco do coronel e sua própria inexperiência. Aurora, contudo, florescia, seus sorrisos eram mais frequentes, e ela já tentava alcançar o rosto barbudo do vaqueiro com suas mãozinhas rechonchudas. Era uma flor do deserto, teimosa e linda, que se negava a murchar, apesar dos pequenos milagres diários. O peso da escassez era esmagador. O leite de cabra da benzedeira romana, essencial para a Aurora, não era suficiente para mantê-la forte por muito tempo, e a caça se tornava cada vez mais escassa. Zeca precisava de algo mais, de alguma forma de sustento que o coronel não pudesse.
Cota, sua mente vaqueira, acostumada a desvendar os segredos da terra, começou a trabalhar em uma nova direção. As colmeias selvagens, mel para sustentar a Aurora e cera para vender. Se conseguisse chegar a algum lugar que não estivesse sob o jugo de Ramiro, em uma de suas incursões pela Caatinga, em busca de colmeias, Zeca se deparou com um tipo diferente de silêncio. Não, silêncio da terra vazia, mas um silêncio forçado, antinatural, em um pequeno vale escondido por um aglomerado de juazeiros. Ele encontrou uma pequena roça de milho, murcha, mas visivelmente cuidada, e ao lado dela, um corpo, o coração de Zeca disse, um homem, caído, com um ferimento profundo na perna. Não era um capanga do coronel, nem um vaqueiro conhecido. Suas roupas, embora simples, tinham um tecido diferente, mais fino que o usual no sertão. Zeca se aproximou com cautela, o facão em punho. O homem estava vivo, mas inconscient, a pele febril e os olhos revirados. A primeira reação de Zeca foi de desconfiança. Quem era aquele forasteiro? O inimigo do coronel? Um ladrão? Mas o gemido fraco do homem e a visão daquela roça de milho, tão desesperadamente cuidada, o fizeram hesitar. O coronel era capaz de tudo, inclusive de emboscadas, mas então Zeca se lembrou de Aurora, de sua própria sede, da água que lhe restava e que ele dera à criança, do Dona Romana, que havia estendido a mão a ele quando ninguém mais o fez. Um novo impulso, uma pontada de algo que ele não reconhecia, o fez agir. Ele não podia deixar um homem morrer de sede ali, não depois de ter salvo Aurora. Com grande esforço, Zeca arrastou o homem para a sombra, rasgou um pedaço de sua própria camisa e estancou o sangramento da perna. Limpou o rosto sujo do estranho com a pouca água que havia carregado para si mesmo, e esperou. Ao final do dia, o homem começou a despertar. Seus olhos se abriram lentamente, fixando-se em Zeca com confusão, e depois, alívio. Água. Zeca ofereceu sua moringa, novamente esvaziando-a quase por completo. Quem é você? Zeca perguntou. Voz grave. Eu sou Elias. Eu era um professor, fugindo de algo. A voz de Elias era fraca, mas sua dicção era clara, diferente da fala arrastada do sertão. Elias contou sua história fragmentada. Vinha de longe, do litoral. Um homem de estudos que havia se envolvido com ideias de liberdade e justiça que desagradaram poderosos na capital, fugindo de perseguição. Ele buscava refúgio e tentava sobreviver cultivando aquela pequena roça, longe de tudo. O ferimento, explicou, fora de uma queda infeliz e um laço de arame farpado, enquanto tentava alcançar uma fonte de água. Ele estava ali havia dias, morrendo lentamente, e Zeca sentiu uma pontada de reconhecimento. Aquele homem, Elias, também era um fugitivo, um marginalizado, mas de um tipo diferente. Elias parecia trazer um tipo de conhecimento que Zeca não possuía. Havia nele uma inteligência, um brilho nos olhos que indicava uma mente perspicaz. Você precisa de um lugar para se curar, Zeca disse, mais para si mesmo do que para Elias. Ele se viu em um dilema. Levar Elias para Tapera significava mais uma boca para alimentar, mas em um risco. Mas Zeca não conseguia virar as costas. De volta a Tapera, a reação de Dona Romana foi, como sempre, surpreendente. Ela examinou Elias com seus olhos que tudo viam, aplicou suas ervas e emplastros na ferida, e em poucos dias, a melhora do professor foi notável. Romana parecia aprovar a decisão de Zeca. Esse homem tem a cabeça boa, Zeca. Tem olhos que veem além da poeira. O sertão precisa de gente assim. Elias, grato e curioso, começou a observar a vida de Zeca e Aurora. Ele notou a marca na coxa da criança, o cuidado desajeitado de Zeca e a devoção silenciosa entre eles. Impressionou-se com a resiliência do vaqueiro, com sua capacidade de sobreviver onde outros sucumbiriam. Você é um homem de grande coração, Zeca, Elias disse um dia, a voz ainda fraca. Ninguém faria o que você fez por essa criança, e agora por mim. Zeca apenas rosnou em resposta, mas havia um reconhecimento tácito. Ele havia se arriscado novamente, e dessa vez, a recompensa não era um sorriso de bebê, mas um aliado inesperado. Elias, com sua mente afiada, poderia ser um recurso valioso. Ele não era um homem de luta corporal, mas suas palavras e seu raciocínio lógico eram armas que Zeca nunca tivera. O coronel Ramiro, por sua vez, não desistia de sua pressão. Os rumores sobre Zeca se tornaram ainda mais sombrios. Diziam que ele havia se aliado a espíritos malignos
que a criança era amaldiçoada, que a presença de um forasteiro na sua tapera era prova de que Zeca estava tramando algo contra a ordem do coronel. A solidão de Zeca se tornara uma prisão, mas com Elias e Dona Romana, a prisão parecia ter se aberto um pouco. Zeca sentiu uma nova força. Ele tinha Aurora, sua luz no deserto. Tinha Dona Romana, sua guia sábia. E agora, tinha Elias, um homem, de saber, que poderia ajudá-lo a entender o mundo além da Caatinga. A pequena família improvável, forjada na adversidade, começava a se solidificar. E Zeca, pela primeira vez em anos, sentiu que não estava mais lutando sozinho. Aquel Professor, caído na Caatinga, seria a chave para desvendar os mistérios que o aguardavam. A presença de Elias na tapera de Zeca trouxe uma nova dinâmica. O professor, mesmo ainda se recuperando do ferimento na perna, revelava-se um poço de conhecimento e uma mente ágil. Zeca, por sua vez, continuava a prover, caçando e buscando os poucos recursos que o sertão ainda oferecia, enquanto Dona Romana velava pela saúde de todos, com suas ervas e sua sabedoria ancestral. Aurora, sob os cuidados combinados daquela estranha família, florescia. Seus risos eram agora uma melodia constante que afastava o silêncio fúnebre do passado. Elias, observador por natureza, notou a marca peculiar na coxa de Aurora. Certa manhã, enquanto Zeca estava fora buscando lenha e Romana havia se recolhido para suas rezas, Elias estava ajudando a organizar os poucos pertences do rancho. Ele viu Zeca segurar a menina, trocando seus panos. A estrela de 5 pontas, tão rara e quase imperceptível, chamou sua atenção. Zeca, Elias chamou, a voz calma, essa marca na perna da menina. Ela é de nascença, não é? Zeca, surpreendido pela observação, assentiu com um grunhido. Dona Romana disse que é um sinal, mas não disse o que significa. Elias se aproximou, sua mente já trabalhando. Parece um símbolo. Já vi algo parecido em livros antigos, em gravuras de sociedades secretas ou de grupos muito específicos. Não é uma marca comum. Onde você a encontrou? Zeca hesitou, mas a honestidade nos olhos de Elias e a gratidão que sentia por sua ajuda o fizeram desabafar. Ele narrou a história do encontro com Aurora na Caatinga, do abandono, da seca, da última água. Elias ouviu, absorvendo cada detalhe com a atenção de um estudioso. Uma estrela, sim, um pentagrama, pode ter múltiplos significados, Zeca. Elias ponderou, desde proteção e sabedoria, até ligações com ordens místicas ou linhagens nobres, dependendo do contexto. Se foi uma criança abandonada com um símbolo desses, não foi um ato de desespero qualquer. Há um segredo grande por trás dela. Aquelas palavras trouxeram um frio na espinha de Zeca. O que Dona Romana havia sussurrado sobre um passado que virá atrás dela ecoava nas palavras de Elias. O mistério que o cercava não era apenas sobre quem a abandonou, mas por quê e quem ela realmente era. A curiosidade de Elias era inesgotável. Ele passou a observar a Aurora com mais atenção, não apenas como uma criança, mas como um enigma. Em um dos dias em que Zeca saiu para caçar, Elias estava brincando com a menina, que já começava a engatinhar com alguma destreza. Aurora, com a inocência própria da idade, engatinhou até um canto escuro da tapera, perto de uma rachadura na parede de taipa. Suas pequenas mãos tatearam o chão empoeirado, e de repente, ela puxou algo que estava escondido ali. Elias se inclinou. O que a Aurora segurava era um objeto pequeno, meio sujo, mas que ao ser limpo, revelou ser um pingente delicado, feito de prata antiga e adornado com uma pequena pedra azul escura, quase preta. Era frio ao toque e tinha gravuras intrincadas que Elias nunca havia visto antes, mas que lembravam o símbolo da estrela na coxa de Aurora, embora mais estilizado. Zeca, Elias exclamou, a voz carregada de urgência quando o vaqueiro retornou. Olhe o que a Aurora encontrou. Estava escondido bem aqui, na fresta da parede. Zeca pegou o pingente. Era algo valioso, diferente de tudo que se via no sertão. O metal era nobre, a pedra, rara. Aquilo não pertencia a uma criança abandonada por puro desespero. Pertencia a alguém com posses, talvez de uma família importante. Elias analisou o objeto com fascínio. Essa prata não é daqui. E essa pedra parece lápis lazuli, uma pedra que vem de muito longe, usada por povos antigos. Este pingente não é um adorno comum, Zeca. É uma prova de algo, de alguém. A descoberta do pingente virou a história de Aurora de cabeça para baixo. Ela não era apenas uma criança abandonada. Era uma criança com um segredo enterrado,
literalmente, na parede da tapera onde foi deixada. A forma como o pingente estava escondido, a fresta específica, sugeria que alguém o havia colocado ali de propósito, não o jogado. A partir daquele momento, a missão de Zeca não era mais apenas sobreviver e proteger Ira Desvender. A moca, na pele de Aurora e o pingente, eram as primeiras peças de um quebra-cabeça perigoso. Elias, com sua mente perspicaz e seu conhecimento de mundo, tornou-se o decifrador. Ele e Zeca passavam noites em claro, Elias especulando sobre símbolos e história, Zeca unindo os pontos com seu conhecimento do sertão e dos poucos forasteiros que um dia haviam passado por ali. A ameaça do coronel Ramiro, embora ainda presente, parecia quase secundária diante da magnitude daquele novo mistério. Quem era a mãe de Aurora? Por que ela a escondeu e deixou um objeto de tanto valor? O que ela queria que Zeca descobrisse? A cada dia que passava, a certeza de Zeca se fortalecia. Aurora não havia sido abandonada à toa. Ela era um fio solto de uma trama maior e mais perigosa. E ele, o vaqueiro solitário que a salvara, estava agora no centro dela. O pingente, pequeno e brilhante na palma da mão de Zeca, era a chave para um passado sombrio que logo viria à tona. E ele sabia que quando a verdade fosse revelada, o sertão seria chocado de uma forma que ninguém poderia prever. O rosto da esperança de Aurora agora carregava o peso de um segredo milenar. A descoberta do pingente transformou a tapera de Zeca, de um refúgio isolado, em um centro de mistérios. Elias, com o objeto nas mãos, parecia um detetive de contos antigos, sua mente febril conectando pontos invisíveis. Zeca, por sua vez, sentia o peso de uma responsabilidade que ia além de manter a Aurora viva. Ele precisava desvendar quem ela era. Os dias se seguiram, preenchidos pela rotina árdua de sobrevivência e pelas conversas noturnas sob o céu estrelado. Elias, o pingente como um mapa, rabiscava na terra seca símbolos e traços que julgava parecidos com os do objeto, tentando decifrar sua origem. Zeca o ouvia com atenção, unindo o conhecimento de Elias aos seus próprios instintos e às poucas histórias de viajantes que haviam cruzado seu caminho anos atrás. Foi numa tarde de calor insuportável, quando o sol parecia queimar a própria alma da caatinga, que a rotina foi quebrada. Um homem, a cavalo, surgiu no horizonte, erguendo uma nuvem de poeira que anunciava sua chegada muito antes que sua silhueta se tornasse nítida. Não era um vaqueiro comum. Suas roupas, embora empoeiradas, eram de um tecido fino e resistente, e o chapéu de feltro não era de couro, como os do sertão. Havia algo de urbano, de distinto, em sua postura. Mesmo exausto, o cavaleiro parou a alguns metros da tapera, seu olhar varrendo o local com uma intensidade que gelou a espinha de Zeca. Ele desceu do cavalo com movimentos lentos, como se cada passo fosse um esforço. Era um homem de má idade, com traços finos, cansados, mas olhos que carregavam uma urgência palpável. Com licença, ele disse, a voz rouca pela poeira, mas com um sotaque carregado, diferente do dialeto arrastado. Disse, procuro por um vaqueiro que dizem, achou uma criança. Zeca? É seu nome? Zeca se postou à frente da porta da tapeira, protegendo-a com seu próprio corpo. O facão, já levemente empunhado. Elias surgiu atrás dele, sua presença discreta, mas atenta. Sou eu. E eu que o queer. O forasteiro hesitou. Seus olhos passaram de Zeca para a tapera, como se buscasse algo. Meu nome é Dr. Alípio. Ele começou, limpando a garganta. Sou médico. Venho de longe, de Recife. Ouvi rumores sobre uma criança encontrada. Uma bebê. Seus olhos se detiveram por um instante em Elias e depois voltaram para Zeca, carregados de uma mistura de desespero e esperança. Minha irmã, ela está procurando desesperadamente uma criança, uma bebê. Zeca sentia o ar vibrar. Aqualhomem não estava ali por acaso. Muitas crianças nascem e morrem nesse sertão, doutor, e muitas são abandonadas pela seca. É o destino. A voz de Zeca era neutra, mas seus músculos estavam tensos. Ele não entregaria a Aurora. Alípio notou a defensiva do vaqueiro. A dureza dessas terras, senhor. Mas esta criança é diferente. Ela tem uma marca peculiar, uma estrela na coxa direita. É uma marca de família. O coração de Zeca disparou no peito. A menção da marca de nascença era prova irrefutável. Aquele homem não era um simples viajante. Ele sabia, ele vinha do passado de Aurora. Elias então interveio,
sua voz calma e articulada. E pô, que essa criança foi abandonada no meio da caatinga? Doutor, se ela tem uma família que a procura, por que foi deixada à própria sorte? Alípio Vaselu, a voz embargada. Minha irmã, ela estava doente, muito doente, e havia um perigo, uma conspiração, algo muito grande. Ela teve que fugir. A criança foi uma medida desesperada para protegê-la. Mas ela não a abandonaria por mal. Ela tá morrendo de dor pela perda. Ele buscou o olhar de Zeca com uma súplica. Ela me pediu que a encontrasse. Por favor, Zeca, se a encontrou, eu preciso vê-la. Minha irmã não terá paz. O apelo era forte, quase quebrando a muralha de desconfiança de Zeca. Mas a palavra conspiração, o perigo e a ideia de uma família que, mesmo em desespero, abandonaria uma bebê na caatinga, acendiam um alerta em sua mente. Ele olhou para Elias, buscando uma resposta, e Elias, com um movimento quase imperceptível da cabeça, indicou cautela. Zeca olhou para o médico, seus olhos duros. Não sei do que fala. Não achei criança alguma com marca de estrela. Sei lá, alguém aqui? É uma história antiga, de assombração. A mentira saiu fácil, quase automática. Ele não podia arriscar, não podia confiar. Alípio sentiu o golpe. Desespero nublou seu rosto. Por favor, Zeca, é uma questão de vida ou morte. Minha irmã, ela não tem muito tempo. Ela precisa saber que sua filha está viva. Zeca permaneceu inabalável, expresso, de pedra. Não há criança aqui, doutor. Vá procurar em outro lugar. Alípio, sem forças para discutir mais, com um olhar de profunda tristeza e frustração, virou-se lentamente e montou em seu cavalo, os ombros curvados pelo peso da busca fracassada. Antes do Peretz, seu olhar varreu a tapera mais uma vez, demorando-se na entrada como se pudesse sentir a presença de Aurora. Zeca sentiu um calafrio. Ele sabia que o médico não havia acreditado em sua mentira, quando Alípio sumiu no horizonte empoeirado. Elias se virou para Zeca expresso. Crave, conspiração. Zeca, perigo, uma família que abandona para proteger. Essa história é mais complexa e perigosa do que imaginávamos. O pingente, a marca. O médico sabia demais. Zeca apertou o pingente de prata que guardava no bolso. Sertão havia enviado um mensageiro do passado, e ele trazia não apenas a esperança de uma família, mas a sombra de um perigo que agora se aproximava. O vaqueiro solitário sabia que o tempo de se esconder estava acabando. O mistério de Aurora, impulsionado por aquele viajante misterioso, estava prestes a explodir. A partida do Dr. Alípio deixou um rastro de pó e uma nuvem de inquietação sobre a tapera. As palavras do médico sobre conspiração e perigo eram como um veneno lento, corroendo a falsa sensação de segurança que Zeca havia construído. Elias, mais cerebral, percebia a urgência. Ele não vai desistir, Zeca. E a irmã dele, sei, está morrendo. O desespero dela vai mover céus e terras. Ou algo pior. Zeca sentia o peso das palavras de Elias. O pingente e a marca de estrela não eram mais apenas mistérios. Eram ímãs para problemas. Ele sabia que o Dr. Alípio voltaria, talvez com reforços, talvez com a verdade. E se a verdade envolvia um poder maior, o coronel Ramiro seria apenas o primeiro obstáculo. A rotina de Zeca tornou-se ainda mais tensa. Ele passava as noites em claro, sentado na porta da tapera com um rifle ao lado, os olhos varrendo o horizonte buscando qualquer movimento. Durante o dia, suas saídas para buscar água e caçar eram mais cautelosas, evitando caminhos conhecidos. Espreitando como um animal acuado, foi numa dessas incursões, há uns 2 dias da tapera, que Zeca ouviu o som, não o ruído do vento na caatinga ou o canto das aves. Era o grito de um animal ferido seguido por boces humanas. Um instinto fez-se aproximar, escondeu-se entre os arbustos secos e espinhosos, rastejando até ter uma visão clara. Que viu fez gelar. No meio de uma clareira poeirenta, 2 homens do coronel Ramiro, menos capangas conhecidos por sua brutalidade, os mesmos que haviam ameaçado Zeca menos, estavam castigando um vaqueiro. O homem, já curvado pela idade e a magreza da seca, estava amarrado a um tronco, e os capangas o chicoteavam sem piedade. O sangue escorria pelas suas costas, se misturando à poeira. Onde está a água, velho desgraçado? O coronel mandou cortar seu açude. Onde você arranjou água para sua roça teimosa? O capanga de voz grave, o mesmo que havia visitado Zeca, esbravejava, brandindo o chicote. O velho vaqueiro, quase sem voz, apenas murmurava,
Água, só Deus dá. Deus. A cena era revoltante. Zeca sentiu o sangue ferver. Ele e o velho vaqueiro tinham um passado distante. Quando Zeca era um garoto, o velho, chamado Cícero, havia lhe ensinado a rastrear e a se mover silenciosamente pela Caatinga. Cícero era um homem justo, que sempre tentou cuidar de sua pequena roça, sem incomodar ninguém. Mas o coronel via qualquer gota de água que não viesse por sua permissão como uma afronta pessoal. Zeca estava dividido. Sua vida agora era proteger a Aurora. Intervir significava expor-se, arriscar-se e arriscar a segurança da criança. Mas ver a injustiça brutal, ver um homem bom sendo torturado por um recurso tão vital como a água, era demais. Ova, que estava morto por dentro, sentia a vida voltar em uma onda de indignação. Num movimento rápido e silencioso, Zeca sacou o rifle que carregava. Mirou com a precisão que só anos de caça e sobrevivência poderiam dar. Um tiro, certeiro. O capanga que segurava o chicote cambaleou e caiu, não ferido mortalmente, mas atingido no ombro. O grito de dor ecoando na Caatinga. O outro capanga, assustado, largou o chicote e sacou a pistola, olhando em todas as direções, sem saber de onde viera o tiro. Zeca aproveitou a confusão. Emergiu das sombras, seu rosto uma máscara de fúria controlada, o rifle apontado. Desamarre ele, Zeca ordenou, a voz baixa, mas potente como um trovão, e sumam daqui, ou o próximo tiro não erra o coração. O capanga, vendo o olhar de Zeca, o mesmo olhar que o sertão temia nos animais selvagens, não hesitou. Soltou Cícero, que caiu no chão, exausto. O capanga ferido se arrastava, gemendo. Os dois, humilhados e aterrorizados, montaram seus cavalos e dispararam, sumindo na poeira. Zeca se aproximou de Cícero. O velho estava à beira do desmaio. Zeca, é você mesmo? Pensei que o diabo tivesse me levado. Calma, velho. E eu sou. Zeca respondeu, ajudando Cícero a se levantar. As costas do homem eram uma ferida aberta. Vou levá-lo à tapeira. Romana pode ajudar. A volta foi lenta e dolorosa. Zeca sabia que acabara de cruzar uma linha irreversível. Ele havia atacado homens do coronel Ramiro. Isso não seria perdoado. O coronel não só intensificaria o cerco, mas viria com uma vingança pessoal. Na tapera, Dona Romana, ao ver Cícero e as costas ensanguentadas, não fez perguntas. Seus olhos apenas confirmaram o que Zeca já sabia. A guerra havia sido declarada. Elias, por sua vez, ajudou Zeca a carregar Cícero para dentro, seu rosto sério, compreendendo a gravidade da situação. Você sabe o que isso significa, não sabe, Zeca? Elias perguntou, enquanto Romana limpava as feridas de Cícero. Zeca olhou para Aurora, que dormia tranquilamente em um canto. Significa que o coronel vai vir com tudo. Ele não tolera ser desafiado. Exato. Elias assentiu. Mas também significa que você não está mais sozinho. E o que você fez, isso vai ecoar no sertão. O povo fala, e eles vão saber que você enfrentou o coronel. Isso pode ser perigoso, mas também pode ser uma chama. Zeca sentiu o peso da decisão. A Aurora havia o levado a um caminho sem volta. Salvar Cícero não era apenas um ato de bondade, era um desafio direto ao poder que oprimia o sertão. O sangue do coronel, derramado no ombro de seu capanga, era um juramento de guerra. Zeca, o vaqueiro solitário, estava agora em um campo de batalha, com Aurora como seu maior tesouro e Elias e Romana como seus improváveis aliados. O choque ao sertão estava prestes a se transformar em uma faísca de rebelião. A volta de Zeca com o velho Cícero ferido confirmou as piores previsões. Dona Romana, com suas mãos habilidosas e conhecimento ancestral, cuidou das costas dilaceradas do vaqueiro, usando emplastros de ervas e rezas. Elias, por sua vez, com sua mente estratégica, analisava a situação com gravidade. O ataque aos capangas do coronel não seria esquecido. Era uma afronta pessoal, um desafio direto à autoridade que Ramiro havia construído com ferro e sangue ao longo de décadas. A tapera, antes um refúgio isolado, virou um ponto de observação e tensão. Zeca passava as noites em claro, o rifle em punho, seus sentidos aguçados por anos na Caatinga. Qualquer sombra na noite, qualquer ruído do vento, Iraã uma alerta. A presença de Cícero, embora mais uma boca para alimentar, trazia uma estranha solidariedade. O velho vaqueiro, recuperando-se lentamente,
Contava histórias do sertão, de tempos antigos e de outros homens que ousaram desafiar coronéis. Seus olhos, cheios de dor e gratidão, viam em Zeca não apenas um salvador, mas um novo tipo de líder. A Aurora, alheia à crescente tensão, era o raio de sol que mantinha a esperança acesa. Seus risos e seus primeiros passinhos desajeitados eram a prova de que a vida, mesmo na adversidade, podia florescer. Zeca o observava, o coração transbordando de um amor que ele jamais pensou sentir. Foi numa tarde abafada, quando o ar pesava como chumbo e o cheiro da chuva que não vinha pairava no sertão, que uma nova presença se anunciou. Não o galope violento de capangas, mas um passo mais comedido, acompanhado por um silêncio quase reverente. Zeca avistou-os de longe. 3 cavaleiros, à frente, um homem de postura imponente, montado num alazão vigoroso. Sua figura era nobre, suas roupas, embora simples para um cavaleiro, eram de um tecido fino, e sua pele era pálida, quase translúcida. Ao seu lado, o Dr. Alípio, com o mesmo ar de cansaço, mas agora com um brilho de determinação nos olhos. E atrás deles, um capanga silencioso, com o olhar atento. Zeca sentiu o baque. O Dr. Alípio havia retornado, e não estava sozinho. O homem que o acompanhava exalava uma aura de autoridade ainda maior que a do próprio Coronel Ramiro. Era um homem de outra estirpe, um senhor. Os cavaleiros pararam a uma distância respeitosa da tapera. O homem no alazão desceu, sua voz calma, mas com um tom que não admitia contestação. Sou Antônio de Sais Silva. Ele se apresentou, seu sotaque carregado e a dicção perfeita, revelando uma origem que ia muito além do sertão. Primo de Luzia. Luzia, o nome parecia ecoar na caatinga, trazendo consigo uma tristeza antiga. Zeca sentiu o gelo na espinha. Aquele era um nome importante, um nome que Elias havia mencionado em suas pesquisas sobre o pingente e a marca. Luzia era a mãe de Aurora. Antônio continuou, seu olhar varrendo Zeca e a tapera como se tentasse decifrar o mistério. Soube que uma criança foi encontrada aqui. Meu primo Alípio me contou. Uma criança com uma marca peculiar. Seus olhos se fixaram em Zeca com uma intensidade penetrante. Minha prima Lucia, ela está morrendo em seu leito de morte. Seu único desejo é saber sobre sua filha. Ela desapareceu há meses, em circunstâncias terríveis. Elias, saindo da sombra da tapera, interveio. Circunstâncias terríveis, Dr. Alípio, ou seria uma conspiração que forçou uma mãe a abandonar sua filha na caatinga? Elias não recuou, seu olhar desafiador. Antônio desviou o olhar para Elias, surpreso com a audácia. Você é o professor, não é? Ouvi falar de você também. O fugitivo. As coisas não são tão simples quanto parecem, meu caro. Luzia foi vítima de uma trama familiar, uma disputa por herança e poder. Ela fugiu para proteger a criança de um inimigo que queria eliminá-las. A criança foi escondida para sua própria segurança. Ele fez uma pausa, os olhos fixos em Zeca. Viemos buscar o que é nosso por direito, a neta de meu tio-avô, Barão do Parnaíba. A revelação caiu como um raio. Barão do Parnaíba. Aquele nome era sinônimo de riqueza e poder, de terras vastíssimas e influência política em todo o Nordeste, muito além do alcance do Coronel Ramiro. A Aurora não era apenas uma criança misteriosa, era uma herdeira com sangue nobre e um passado envolto em intrigas de alta linhagem. Zeca sentiu um nó na garganta. Ele havia prometido proteger a Aurora, mas como poderia lutar contra um poder tão vasto quanto o de um barão? O que ele havia feito no espinheiro da caatinga, menos salvar uma vida, menos o havia colocado no centro de um conflito que extrapolava o sertão, envolvendo fortunas e nomes poderosos. Antônio notou a hesitação de Zeca. Sei que você cuidou dela, e sou grato por isso, mas ela pertence à nossa família. Viemos oferecer o que for preciso para que você a entregue. Dinheiro, terras, uma vida nova. Sua voz era convidativa, mas havia uma corrente de aço por baixo, uma certeza de que seria obedecido. Zeca olhou para Elias, que balançou a cabeça em negação. Um aviso. Ele olhou para dentro da tapera, onde a pequena Aurora provavelmente brincava. Entregá-la significava devolvê-la ao mundo de onde veio, um mundo de intrigas, talvez o mesmo mundo que a condenou ao abandono. Ela não é mercadoria para ser comprada. Zeca rosnou, a voz baixa, mas carregada de uma fúria contida. E ela não vai com vocês. Antônio e Alípio trocaram olhares. A recusa de Zeca
um simples vaqueiro, era impensável. Você não entende, Zeca, Alípio disse, sua voz tensa. Minha irmã está à beira da morte. E o inimigo que a persegue ainda está à espreita. Não podemos arriscar a vida da criança. Não confio em vocês? Zeca respondeu. A verdade simples e brutal. Uma família não abandona uma criança. No meio da caatinga, para protegê-la, ela foi jogada fora. E eu a achei. Ela é minha. Antônio empalideceu, sua paciência se esgotando. Você está brincando com fogo, vaqueiro. Essa criança tem um nome e uma família. Não tente me enganar, ou as consequências serão severas. Meu nome tem mais poder que todos os coronéis deste estado juntos. A ameaça era clara. Zeca havia se oposto ao coronel, mas o coronel era um pequeno grão de areia perto da força de um barão. Mas olhar para a Aurora era sua promessa. E Zeca, o vaqueiro que desafiara a seca e os homens, não quebraria sua palavra. O segredo da caatinga agora não era apenas o abandono de Aurora, mas o seu lugar em uma intrincada teia de poder e sangue. O choque ao sertão estava prestes a se espalhar muito além de suas fronteiras áridas. A partida de Antônio de Sá e Silva e do Dr. Alípio deixou Zeca com um novo tipo de fardo. A ameaça do coronel Ramiro era um perigo do sertão, palpável e compreensível em sua brutalidade. Mas a revelação do Barão do Parnaíba e da linhagem nobre de Aurora trazia consigo uma complexidade que Zeca mal podia apreender. Era um perigo invisível, uma teia de poder que se estendia muito além das terras secas que ele conhecia. Elias, no entanto, estava em seu elemento. A menção do Barão do Parnaíba o fez desenterrar memórias de estudos e livros antigos. O Barão do Parnaíba, Elias murmurou, as sobrancelhas franzidas em concentração. É um nome que carrega muito peso, Zeca. Uma das famílias mais antigas e influentes do Nordeste. Controlam terras, negócios, política e segredos. Se a Aurora é neta deles, o que a doutora Alípio disse sobre conspiração e disputa de herança faz todo o sentido. Luzia, a mãe de Aurora, deve ter sido uma peça-chave nesse jogo. Cícero, o velho vaqueiro, ouvia tudo com olhos arregalados, absorto na trama que se desenrolava. Sua dor física diminuía diante da magnitude da história que se revelava na tapera. Dona Romana, como sempre, observava em silêncio, seus olhos sábios fixos em Aurora, como se lesse o futuro nas pequenas feições da criança. A dúvida começou a corroer Zeca. Ele prometera proteger a Aurora, mas estaria ele, um simples vaqueiro, à altura de lutar contra um poder tão vasto? A ideia de que a Aurora poderia ter um lugar em um mundo de riqueza e conforto, livre da seca e das ameaças, tentou-o por um instante, mas ele logo a rechaçou. O instinto de proteção era mais forte que qualquer tentação. A resposta do barão não tardou. Não veio em forma de capangas, mas de uma carta oficial, entregue por um mensageiro do próprio barão, que chegou ao povoado e, para a surpresa de todos, perguntou explicitamente pela tapera de Zeca. A fofoca explodiu, novamente, mais forte do que nunca. A carta, escrita em papel fino e lacrada, com cera real, ira convaita, ou uma convocação a Zeca, Elias e Aurora, para uma audiência na sede da fazenda principal do barão, a fazenda Olho d'Água. Zeca sentiu o perigo. Um convite assim era uma armadilha. Mas Elias o aconselhou. Não podemos recusar, Zeca. Se recusarmos, ele virá com força. É melhor ir, entender o jogo e buscar uma brecha. Leve Cícero, para dar a impressão de que somos apenas um grupo de pobres vaqueiros. E Romana. A sabedoria dela pode ser útil, mesmo à distância. A viagem até a fazenda Olho d'Água foi uma jornada por um mundo diferente. Quanto mais se afastavam da seca, mais a paisagem mudava. Rios caudalosos, verdes luxuriantes, gado, farto. A fazenda era uma cidade em miniatura, com casas grandes, capela, armazéns e dezenas de empregados. Zeca e seus companheiros, com suas roupas simples e rostos marcados pelo sertão, eram estranhos naquele ambiente de opulência. Foram levados diretamente à casa grande, uma construção imponente, com paredes brancas e varandas amplas. No salão principal, sentado em uma poltrona de madeira escura, estava o próprio Barão do Parnaíba, um homem de idade, com cabelos e bigodes brancos impecáveis, olhos que brilhavam com inteligência afiada e uma autoridade natural que fazia até o coronel Ramiro parecer um garoto. Ao seu lado, a baronesa Augusta, uma mulher elegante de semblante grave, mas com um olhar de profunda tristeza. Eram Antônio e o Dr. Alípio,
que os acompanhavam. A sala estava cheia de uma tensão. Zeca, com Aurora nos braços, sentiu o peso de todos os olhares. O barão começou, sua voz surpreendentemente suave, mas carregada de autoridade. Então, você é Zeca, o vaqueiro que encontrou minha neta? Zeca assentiu, sem se intimidar. E a achei desmaiada na caatinga, jogada fora como um bicho. A baronesa soltou um suspiro doloroso, e o Dr. Alípio fez uma careta de desconforto. Antônio, por sua vez, apertou os lábios. Meu caro, o barão continuou, compreendo sua... Mas as coisas são mais complexas. Minha filha, Luzia, era uma mulher de grande coração, mas ingênua. Ela se apaixonou por um homem que a enganou, um homem que a roubou e a ameaçou. Esse homem era meu sobrinho, Mateus, um homem ambicioso e sem escrúpulos. Ele queria a fortuna de Luzia e quando descobriu que ela estava grávida, tentou eliminá-la para que a herança fosse para ele. Luzia fugiu para salvar a vida de Aurora e a escondeu com a esperança de que alguém a encontrasse e a protegesse. O barão olhou para Aurora, seus olhos brilhando com uma emoção que Zeca não esperava. Minha neta, o pingente que ela carregava, é o brasão da nossa família, um sinal de que ela pertence a nós. E essa marca de estrela, ela é a marca do Silva, uma tradição de séculos. A baronesa se levantou, seus olhos marejados fixos em Aurora. Ela é a imagem de Luzia quando criança. Sua voz era um lamento. Minha filha está morrendo, Zeca. Ela clama pela filha. Precisamos que você a entregue. Por favor. Desejo de uma mãe. A cena era dramaticamente comovente. As palavras do barão e da baronesa pintavam um quadro de dor e traição, de uma mãe desesperada que fez o impossível para salvar sua filha. A história fazia sentido, e a nobreza e a tristeza dos pais de Luzia eram palpáveis. Zeca sentiu o coração apertar. Era a chance de Aurora ter uma vida que ele jamais poderia dar a ela. Segurança, conforto, uma família de sangue. Mas havia uma voz em seu interior que sussurrava desconfiança. O abandono, por mais proteção que se dissesse, ainda pesava. Ele olhou para Elias, que mantinha um semblante sério, e para a Romana, que permanecia em silêncio, com um brilho de desaprovação nos olhos. A escolha era clara. Entregaria a Aurora para uma vida de riqueza e segurança com sua família de sangue, ou a manteria em sua tapeira, protegida por seu amor, mas exposta aos perigos do sertão e à ira do barão. A vida dela é aqui, comigo, Zeca disse, sua voz firme. Ela não é um objeto para ser passado de mão em mão. O que a protegeu não foi o sangue nobre, mas a água que eu não tinha e dei, e o amor que ela recebeu aqui. O choque ao sertão agora atingia o coração. Donald, Zeca, o vaqueiro, estava desafiando o barão. A recusa de Zeca em entregar Aurora ecoou na suntuosa sala da fazenda Olho d'Água, como um tiro no silêncio do sertão. O barão do Parnaíba, acostumado à obediência cega e à deferência, endureceu o olhar. A baronesa Augusta levou a mão ao peito, um gemido escapando de seus lábios. Antônio de Sá e Silva e o Dr. Alípio trocaram olhares de espanto e frustração. Você não compreende a gravidade de sua decisão, vaqueiro. A voz do barão, antes suave, agora soava como: Aroka, estamos oferecendo uma vida de segurança e prosperidade para essa criança. Um futuro que você, por mais bem intencionado que seja, jamais poderá dar a ela. Zeca, com a Aurora nos braços, sentiu o peso da verdade nas palavras do barão. Ele sabia que sua tapera e a seca eram um fardo, mas a dor que sentia ao pensar em séparse de Aurora era maior do que qualquer promessa de conforto. O que ela tem comigo é mais do que ouro, barão. É amor. E quem ama, não abandona. A acusação velada fez a baronesa Augusta desviar o olhar. O Dr. Alípio tentou intervir, a voz urgente. Zeca, por favor, é o último desejo de minha irmã. Ela quer ver sua filha antes do Estamos falando de uma vida que se apaga clamando por um único consolo. E por que ela não veio buscar a filha dela antes, quando estava viva e podia? A voz de Elias cortou o ar, afiada como um facão. Por que a abandonou na caatinga, à mercê da seca e dos bichos? Se era para protegê-la, proteger ou se livrar de um problema, o barão se levantou, a fúria faiscando em seus olhos. Basta, sua insolência é inaceitável, professor. Minha filha fugiu para um local ermo, em desespero, para proteger o legado de sua família da ambição, de um homem cruel. Essa criança é a prova viva de um casamento legítimo e de uma herança vasta. Mateus,
O homem que enganou Luzia e a queria morta, ele é o verdadeiro inimigo. A revelação do nome Mateus causou um silêncio pesado. Elias e Zeca trocaram olhares. Aquele era o inimigo. A disputa não era apenas por Aurora, mas por um legado, uma fortuna. Se ela é tão importante para o barão, Elias continuou, sem se intimidar, por que permitir que a conspiração de Mateus perdure? Por que deixar a mãe morrer sem lutar pela verdade? E por que só agora, com a morte batendo à porta, vem buscar a criança? O barão apertou os punhos. Não dá sua conta, professor. Minha família lida com seus assuntos à sua própria maneira. Mas saiba, se você insistir em manter minha neta aqui, estarei declarando guerra. Não a você, vaqueiro, mas a qualquer um que se coloque entre a minha família e o que é dela por direito e por sangue. Ele olhou para Zeca, uma ameaça velada. Emsus-Oulos, você já desafiou um coronel. Não queira desafiar um barão. Eu tenho influência que se estende por todo o estado. Posso fazer a vida de vocês inferno. Ou posso proteglos, dar a vocês tudo o que precisam, se a Aurora retornar ao seu devido lugar. A promessa de proteção soou vazia. Zeca sabia que a proteção do barão viria com um preço. A alma de Aurora, sua identidade e a intriga sua própria liberdade. De repente, a baronesa Augusta, com um movimento surpreendente, aproximou-se de Zeca. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora brilhavam com uma determinação desesperada. Ela estendeu a mão, seus dedos finos, tremendo. Por favor, Zeca. A marca. Deixe-me ver a marca nela. É a prova. É o legado de Luzia. Zeca hesitou, mas Elias, com um aceno quase imperceptível, sugeriu que ele permitisse. Com cuidado, Zeca afastou um pouco o pano que cobria a perna de Aurora. A pequena estrela de 5 pontas, tão peculiar, ficou visível. A baronesa soltou um soluço. Seus olhos se encheram de lágrimas, enquanto ela observava a marca, tocando-a com uma reverência quase sagrada. É ela. É a marca do Silva, minha Luzia. Ela desabou em prantos, o peito sacudindo. Aquele choro, tão genuíno, tocou Zeca de uma forma inesperada. Era a dor de uma avó, a dor de uma mãe, que havia perdido sua filha e agora temia perder sua neta. O choro da baronesa desarmou a tensão na sala por um momento. Zeca sentiu uma pontada de compaixão, mas a desconfiança ainda era forte. Por que tanto sofrimento agora e tanto abandono antes? O barão, vendo a reação de sua esposa, retomou a palavra com uma voz mais suave, mas com a mesma firmeza. Veja, vaqueiro, essa criança não é apenas uma vida. Ela é a prova de que Luzia se casou legitimamente com um homem e que Mateus não é o herdeiro. Precisamos dela para que a justiça seja feita. A mãe dela, Luzia, mesmo morrendo, quer a verdade revelada. É uma questão de honra, de nome e de um futuro vasto para a menina. A batalha não era apenas por Aurora, mas por um legado. Zeca não estava apenas protegendo uma criança. Estava no meio de uma guerra de família, de um jogo de xadrez de poder. Eu entendo a dor de vocês, Zeca disse, sua voz calma, mas inabalável. Mas a vida dela é minha responsabilidade agora. Vocês a jogaram fora, e o encontrei. E não a entregarei a um mundo que a abandonou uma vez. Se quiserem essa criança, terão que lutar por ela, aqui no meu sertão. A resposta de Zeca era uma afronta final. O barão empalideceu de raiva. O desafio havia sido lançado. O barão do Parnaíba não tolerava uma recusa, muito menos de um vaqueiro do sertão. A luta pelo legado estava apenas começando, e Zeca, o vaqueiro solitário, havia se tornado o improvável guardião de um segredo que poderia abalar as fundações de uma das famílias mais poderosas do Nordeste. O choque ao sertão agora se estendia aos salões da alta sociedade, prometendo uma tempestade de proporções inéditas. A recusa de Zeca ressoou na Casa Grande, como uma afronta pessoal ao barão do Parnaíba. O silêncio que se seguiu era mais pesado que a seca, preenchido apenas pelo soluço abafado da baronesa. Os olhos do barão, antes tingidos de súplica, endureceram em ira fria. Vaqueiro, você cometeu um erro grave. Sua voz era um murmúrio perigoso. Ninguém desafia o Silva sem consequências. Antônio e Alípio o observavam, a impotência pintada em seus rostos. Zeca não esperou por mais palavras. Com Aurora em seus braços, ele se virou e saiu da Casa Grande. Elias e Cícero logo atrás. O ar lá fora parecia mais leve, mas a ameaça que o perseguia era agora mais vasta e sombria
do que a própria Caatinga. Ele sabia que o barão não enviaria apenas capangas, enviaria o peso de seu nome e sua fortuna. A volta para Tapera foi feita em velocidade desesperada. Zeca sentia cada passo de Magro como uma martelada em seu peito. A segurança de Aurora dependia de sua astúcia. Chegando ao rancho, ele explicou a Elias e Cícero a gravidade da situação. Ele virá com tudo. Temos que ir agora. Dona Romana, que já os aguardava, parecia sentir o perigo no ar. Seus olhos sábios fixaram-se em Zeca. Você acendeu um fogo que vai queimar longe, vaqueiro. Mas o fogo da justiça tem que arder mais forte. Ela entregou a Zeca uma trouxa de ervas de proteção e um pequeno amuleto de madeira entalhada. Isso é para guiar seus passos e proteger a menina. Vão para onde o sol se esconde e as sombras se encontram. Lá há quem entenda de esconderijos. Zeca, Elias e Cícero não perderam tempo. Juntaram o pouco que tinham. As moringas de água rica emenchidas nas vertentes secretas. Um saco de farinha de milho, o rifle e o facão de Zeca. Aurora, alheia à urgência, dormia tranquilamente no colo do vaqueiro. A luz do dia estava se esvaindo quando eles partiram, seguindo por caminhos tortuosos, evitando as rotas principais, adentrando o coração mais selvagem da Caatinga. A caçada começou antes mesmo do sol nascer. Zeca, com seu faro de vaqueiro, sentiu a poeira e ouviu o distante trotar de cavalos. Homens do barão eram mais numerosos e melhor equipados que os do coronel Ramiro. Armados e com cães farejadores, eles vasculhavam o sertão, incansáveis. Zeca liderava, seus olhos lendo cada sinal na terra. Uma folha virada, um galho quebrado, uma pegada recente. Elias, mesmo com a perna ainda convalescendo, usava sua inteligência para prever as táticas dos perseguidores, sugerindo rotas por desfiladeiros estreitos ou moitas densas. Cícero, apesar da idade do corpo ainda ferido, guiava Magro com lembrando-se de esconderijos de cangaço e rotas de fuga usadas por antigos foragidos. Dias se misturaram a noites. O calor era extenuante, a sede, uma tortura constante. Eles se alimentavam do que Zeca conseguia caçar, um tatu, um pássaro, e das frutas silvestres que Romana havia ensinado a identificar. Dormiam sob o céu aberto, com o rifle de Zeca, sempre por perto. A Aurora, surpreendentemente, mostrava uma resiliência notável. Seu choro era raro, e ela parecia sentir a urgência, aninhando-se a Zeca em busca de conforto. Uma noite, enquanto acampavam perto de uma gruta estreita, o perigo, os latidos dos cães, ecoaram pela Caatinga, cada vez mais próximos. Estão vindo, Elias sussurrou, o rosto tenso. Zeca agiu rápido, escondeu a Aurora no ponto mais fundo da gruta, coberta por um cobertor escuro. Fiquem aqui com ela. Say else. Entrarem, Elias. Use sua voz para negociar. Cícero, esteja pronto. Ele saiu da gruta, um rifle em uma mão, o facão na outra, pronto para enfrentar os homens do barão sozinho. A luz da lua revelou as silhuetas dos cavaleiros, seus rostos sombrios e determinados. À frente, não estava Antônio de Sá e Silva, mas um homem mais jovem, com o mesmo olhar frio do barão, e uma cicatriz no supercílio. Lucas, o sobrinho do barão, conhecido por sua crueldade e implacabilidade. Então, vaqueiro, Lucas disse, a voz cheia de desdém, achamos o covil. Onde está a menina? Não complique as coisas. Não há menina aqui, Zeca respondeu. A voz carregada de perigo. Só eu. Estou armado. Lucas riu, um som seco. Não seja tolo. Sabemos que a neta do barão está com você. Entregue-a, e talvez poupemos sua vida e a de seus amigos. Resista, e o sertão vai virar seu túmulo. A tensão era palpável. Zeca sabia que não podia vencer todos, mas também sabia que não podia entregar a Aurora. Um plano se formou em sua mente, desesperado, mas talvez o único caminho. El precisa de uma distração. Essa menina carrega um segredo, Zeca começou, sua voz carregando um tom misterioso. Um segredo que pode destruir a linhagem de vocês. Não é só sobre herança, é sobre o sangue que corre nas veias dela. Um sangue amaldiçoado. A menção de sangue amaldiçoado e segredo fez os homens de Lucas. Hesitaram, uma superstição antiga do sertão. Lucas, contudo, zombou. Bobagens. De sertanejo, tragam a menina. Mas Zeca já estava em movimento. Com um grito gutural, ele atirou para o alto, não para atingir,
mas para espantar os cavalos, a confusão se instalou. Ele usou a fumaça do tiro e a surpresa para se lançar contra o capanga mais próximo, derrubando-o com um golpe do rifle. Lucas, furioso, sacou a pistola e atirou, mas Zeca já estava se movendo, seu corpo ágil como um felino. A luta foi brutal e rápida. Zeca, selvagem movido pelo instinto de proteção, lutava com a ferocidade de um animal. Ele sabia que era uma tática para ganhar tempo. Dentro da gruta, Elias e Cícero ouviram a confusão, seus corações apertados, quando Lucas finalmente conseguiu se reagrupar e dar a ordem de cercar a gruta. Zeca já havia desaparecido na escuridão da caatinga, como uma sombra. Ele havia cumprido sua parte. Ganhara tempo. A caçada continuaria, mais implacável do que nunca. A vida de Aurora, herdeira e mistério, dependia agora da astúcia e da lealdade de seus protetores, enquanto o sertão se tornava o palco de uma guerra silenciosa pelo seu legado. O eco do tiro de Lucas se perdeu na imensidão da caatinga. Zeca, como um vulto na escuridão, desapareceu entre a folhagem seca e os espinheiros. Ele sabia que havia ganhado apenas alguns minutos preciosos. Os homens do barão, liderados pelo implacável Lucas, não demorariam a cercar a gruta. Seu único plano era distrair, desorientar, para que Elias e Cícero pudessem levar Aurora para um lugar seguro. Dentro da gruta, o silêncio era tenso, pesado. Elias e Cícero, ouvindo a fúria dos homens e o disparo, sabiam que Zeca estava em apuros. Aurora, acordada pelo barulho, choramingava baixinho, aninhada no colo de Elias. Ele está nos dando tempo, Cícero sussurrou, sua voz fraca, mas carregada de urgência. Temos que ir. O caminho para a gruta da Jurema e Mazi para Ló. Ele apontou para uma fenda estreita no fundo da caverna, quase imperceptível. E um caminho difícil, só os muito magros e os muito desesperados conhecem, mas leva para o outro lado da serra, longe daqui. Elias hesitou. Deixar Zeca para trás? Aquele homem que havia salvado suas vidas. Não podemos deixá-lo. El Vaecia. Pego. Cícero balançou a cabeça, a dor física e a sabedoria dos anos marcadas em seu rosto. O vaqueiro sabia o que estava fazendo. Ele é um lobo solitário, Elias, mas um lobo que se sacrifica por sua cria. A vida de Aurora é mais importante. Agora, o latido dos cães se intensificou. Junto com as vozes dos capangas de Lucas, eles estavam na entrada da gruta. Não havia tempo. Vá, Elias, vá agora, Cícero ordenou, sua voz ganhando uma força inesperada. Ele se levantou com dificuldade, o corpo ainda dolorido das chicotadas do coronel, mas uma determinação férrea em seus olhos. Eu vou distraí-los. Vou guiá-los para longe. Livre, menina, ela é o futuro. Elias o olhou, chocado. Não, Cícero, você não tem condições. Vai, tenho sim, o velho vaqueiro respondeu, um sorriso triste no rosto. Minha vida já foi mais da metade. A dela está apenas começando. Diga a Zeca que o velho Cícero cumpriu sua parte e que ele não está mais sozinho. Antes que Elias pudesse protestar, Cícero pegou um punhado de pedras e as arremessou com força contra o teto da gruta, provocando um pequeno desabamento e um ruído ensurdecedor que ecoou pela caverna. O barulho atraiu imediatamente a atenção dos homens de Lucas. Estão aqui dentro. Entrem! Lucas gritou. Cícero não esperou. Com um gemido de dor, mas com a coragem de um leão, ele se lançou para fora da gruta. Aqui, seus desgraçados, a criança está aqui. Venham me pegar. Os homens de Lucas, cegos pela fúria da caçada e pela promessa de encontrar a herdeira, se lançaram sobre o velho vaqueiro. Gritos, socos, o som de chicotes. Elias ouviu tudo, o coração apertado pela dor e pela impotência. Mas não havia escolha. A vida de Aurora dependia disso. Com a Aurora apertada em seus braços, Elias engatinhou pela fenda escura e estreita que Cícero havia indicado. O caminho era apertado, rochoso, sufocante. Aurora choramingava, mas Elias a acalmava com sussurros, protegendo sua cabeça das rochas. A cada metro que avançava, o som da luta de Cícero ficava mais distante, até se tornar apenas um eco na sua mente. O sacrifício do velho vaqueiro era o preço da liberdade deles. Emergiram do outro lado da serra, sob um céu pontilhado de estrelas. O ar estava mais fresco, o silêncio quase doloroso. Elias, exausto, sentiu o peso da responsabilidade. Cícero havia comprado a fuga deles com sua própria liberdade,
talvez com sua vida. Zeca, em algum lugar na Caatinga, estava lutando sozinho contra a esmagadora força do barão. A escuridão da noite era um manto protetor, mas também um lembrete da solidão que os envolvia. Elias olhou para Aurora, que agora dormia em seus braços, a respiração suave. Aquela pequena vida, tão preciosa e tão disputada, era a prova da coragem e do sacrifício daqueles que a protegiam. Ele sabia que precisaria encontrar Zeca, mas, primeiro, precisava garantir a segurança de Aurora. A Gruta da Jurema era apenas o primeiro passo em uma jornada perigosa, cheia de inimigos invisíveis e de uma verdade que, quando viesse à tona, abalaria não apenas o sertão, mas os poderosos que se julgavam acima de tudo. O sacrifício de Cícero era prova de que a luta pelo legado de Aurora era uma guerra de vida ou morte, e eles, os improváveis guardiões da criança, não iriam parar. Elias emergiu da fenda da Gruta da Jurema, ofegante, com Aurora adormecida em seus braços. O sacrifício de Cícero pesava em sua alma, um eco doloroso dos gritos do velho vaqueiro. A noite estrelada do sertão, que antes oferecia um manto de paz, agora parecia um vasto silêncio onde o perigo espreitava em cada sombra. Elias sabia que não podia ficar ali. Os homens do barão, furiosos e implacáveis, logo descobririam o truque de Cícero. Ele andou por horas, guiado pelas estrelas e pela intuição, evitando os caminhos abertos. A cada ruído dos bichos da noite seu coração saltava. Seu corpo, ainda em recuperação, protestava a cada passo, mas a responsabilidade por Aurora era um fogo que o impulsionava. Ele precisava encontrar Zeca. Com o primeiro fio de luz alaranjada pintando o céu, Elias avistou uma fumaça ao longe. Era um risco se aproximar, mas a esperança e o cansaço eram maiores que o medo. Cautelosamente, ele se moveu na direção do cheiro de fumaça. Um aroma de café queimado e carne assada. Chegou a um pequeno refúgio, umas poucas cabanas rústicas, aninhadas em um vale escondido, um lugar que parecia esquecido pelo tempo e pela seca. Homens de aparência cansada, mas com olhares firmes, trabalhavam em silêncio. Um deles, com um chapéu de couro puído, levantou o olhar e viu Elias. Seus olhos se arregalaram. Zeca! Elias gritou, sua voz embargada pelo alívio. O vaqueiro, sentado perto de uma fogueira improvisada, com o rosto coberto de poeira e cansaço, mas ileso, levantou-se num salto. Seus olhos percorreram Elias, o corpo magro, e pararam em Aurora, adormecida. Um suspiro profundo escapou de Zeca. O alívio era palpável. Ele caminhou até Elias com passos largos e tomou a criança nos braços, abraçando-a com uma força, quase desesperada. Cícero, a pergunta de Zeca era uma prece. Elias balançou a cabeça, a voz baixa. Ele nos deu tempo, Zeca. Ele se sacrificou, guiou-os para longe. Disse para te dizer que ele cumpriu a parte dele. A notícia atingiu Zeca como um chicote. O velho Cícero, o vaqueiro que o ensinara os segredos da Caatinga, havia dado sua vida por Aurora. Uma fúria fria se acendeu nos olhos de Zeca, misturada com uma dor profunda. Ele vai pagar. Zeca rosnou, referindo-se a Lucas 1, por extensão, ao barão. Os homens do acampamento se aproximaram, seus olhares curiosos e respeitosos. Zeca os apresentou. Esse é Elias, meu amigo, e essa é Aurora, e aquele é Cícero, que deu sua vida para nos salvar. Os homens assentiram, seus rostos mostrando compreensão e uma espécie de solidariedade silenciosa. Quem são vocês? Elias perguntou, olhando para Zeca, confuso. São os guardiões do Olho d'Água, Zeca explicou. Uma comunidade de vaqueiros e sertanejos que o coronel e o barão não conseguiram dobrar. Vivem escondidos em seus próprios termos, protegendo o pouco de água que resta. O velho Manel me ensinou esses caminhos quando eu era um menino. Eles sabem como se esconder. O líder do grupo, um homem calado de barba farta e olhar penetrante, conhecido apenas como Mestre Damião, se aproximou. Zeca, soubemos do que você fez pelo Cícero e pelo que está fazendo pela menina. O coronel nos persegue. O barão também. O inimigo do nosso inimigo é nosso amigo. Seus olhos se fixaram em Aurora e um brilho de esperança pareceu acender-se em seu olhar cansado. Essa menina carrega um destino que pode nos libertar, Damião continuou, sua voz rouca, ou nos condenar a todos. O barão e o coronel. Eles têm medo de algo, e esse algo parece ter vindo com essa criança. O que ela tem de tão importante? Zeca olhou para Elias, que pegou o pingente de prata que sempre carregava.
Ela é a neta do barão do Parnaíba, a herdeira de uma vasta fortuna e de um nome poderoso, e está sendo perseguida por um parente tal Mateus, que quer a fortuna dela. Mas Damião ouviu, pensativo. O barão e o coronel são como duas cobras no mesmo ninho, Zeca, uma mais venenosa que a outra. Se essa criança é a chave para desequilibrar o ninho, então talvez ela seja nossa esperança. Ali, no coração da caatinga mais profunda, cercados por homens que viviam à margem, Zeca e Elias encontraram não apenas um refúgio, mas aliados. Aqueles eram os homens que o sertão havia esquecido, mas que guardavam uma chama de resistência. A pequena Aurora, o motivo de toda aquela perseguição, estava agora com um novo grupo de protetores, prontos para a batalha que se anunciava. O choque ao sertão ganhava um novo significado. Era a luta de um povo oprimido contra o poder tirano, e a Aurora era o símbolo dessa luta. A notícia do sacrifício de Cícero e a presença de Lucas, o sobrinho cruel do barão, incendiou os corações dos guardiões do Olho d'Água. Sob a liderança de Mestre Damião, o refúgio, que antes era apenas um esconderijo, transformou-se em um conselho de guerra. A história de Aurora e seu pingente, narrada por Elias com a riqueza de detalhes de um estudioso e confirmada pelo olhar duro de Zeca, tornou-se o catalisador de uma rebelião há muito tempo abafada. Então, o sangue, que o barão tanto preza, é o mesmo que o levou a abandonar a menina no mato. Mestre Damião concluiu, a voz grave, após Elias terminar seu relato. Eles querem o legado, mas não o fardo da verdade. Querem a herdeira, mas não a história de como ela foi jogada fora. A raiva borbulhava entre os vaqueiros. Muitos deles tinham suas próprias histórias de injustiça nas mãos do coronel, do próprio barão, terras tomadas, famílias desfeitas, a dignidade pisoteada. Aurora não era mais apenas uma criança, era o símbolo de todas as suas dores e a esperança de uma justiça que parecia inalcançável. O barão não vai parar, Zeca afirmou, seus olhos fixos na chama da fogueira. Ele vai usar a força e a influência. Ele tem gente em todo lugar. Elias, com sua mente estratégica, desenhava na terra com um graveto. Exato, a força dele está na organização e na burocracia, além dos seus capangas. Ele pode tentar uma ordem judicial para tirar a Aurora de você, alegando que você é impróprio, ou pode nos encurralar até a morte. Mestre Damião ouviu tudo, pensativo. Contra a força bruta, respondemos com a astúcia. Contra a lei dos homens, respondemos com a lei do sertão. O coronel é o braço do barão por aqui. Se desmantelarmos o coronel, enfraquecemos o barão nessas terras. Um plano começou a ser traçado. Elias, com sua visão tática, propôs uma estratégia que misturava o conhecimento de guerra da caatinga de Zeca e dos guardiões, com a inteligência e a compreensão das leis dos homens. Precisamos de 3 coisas, Elias explicou. Primeiro, provas irrefutáveis da maldade de Mateus, o sobrinho do barão, e do envolvimento da família dele no abandono de Aurora. O pingente é um começo, mas não é tudo. Segundo, aliados fora do sertão, pessoas que possam dar voz à nossa verdade e nos proteger da influência do barão. Terceiro, expor a verdade de forma a chocar não só o sertão, mas o país, forçando a mão do barão e impedindo que ele use seu poder para nos silenciar. Zeca sentiu o peso da proposta. Era uma guerra diferente, que exigia mais do que rifles e facões. Onde vamos achar essas provas? Um dos vaqueiros perguntou. Elias olhou para Zeca. Você disse que o Dr. Alípio mencionou que a mãe de Aurora, Luzia, estava morrendo. Se ela ainda estiver viva e puder falar, ela é a chave. Ela a verdade sobre Mateus e o que aconteceu. A ideia de retornar à fazenda Olho d'Água, ou algum lugar próximo onde Luzia estivesse, era arriscada ao extremo. O barão estaria alerta, mas era a única chance de ter a verdade vinda da fonte. Mestre Damião, por sua vez, incumbiu os homens mais jovens e ágeis dos guardiões de espalhar a história de Zeca e Aurora, sussurrando-a em cada bodega, em cada feira, em cada roda de prosa. A história do vaqueiro que salvou a bebê e desafiou o coronel e o barão começava a virar lenda, um grito de esperança para os oprimidos do sertão. Zeca, com a Aurora em seus braços, sentia a gravidade de cada passo. A criança, seu pequeno milagre, era agora o centro de uma guerra que não era apenas sua. Era a guerra de todos aqueles que ansiavam por justiça. Ele olhou para a pequena estrela de nascença na coxa de Aurora e para o pingente que guardava. Eram as chaves para desvendar o passado e lutar pelo futuro.
A decisão foi tomada. Zeca, Elias e alguns dos guardiões mais confiáveis se preparariam para uma missão perigosa: infiltrar-se nos domínios do barão, buscar Luzia e obter sua confissão. Uma jornada rumo ao coração do poder inimigo, onde o ar era mais denso. As regras eram outras, e um passo em falso poderia significar a morte. O choque ao sertão estava prestes a se tornar um terremoto que abalaria as estruturas de poder de todo o Nordeste. A luta pelo legado de Aurora se tornaria uma luta pela liberdade de um povo. A missão era suicida, mas a fé em Aurora e a sede de justiça davam a Zeca, Elias e aos guardiões do Olho d'Água a coragem necessária. Deixaram um refúgio na calada da noite, movendo-se como sombras pela caatinga, evitando povoados e caminhos conhecidos do coronel. Seu destino: a fazenda Olho d'Água, o coração do império do barão, onde Luzia, a mãe de Aurora, supostamente estava em seu leito de morte. A jornada foi exaustiva. Atravessaram rios e serras, enfrentaram a fome e a constante ameaça dos capangas do coronel, que, embora não soubessem seu paradeiro exato, intensificavam a vigilância. Zeca, com seu faro aguçado, desviava Rose das armadilhas. Elias, com sua inteligência, analisava cada informação, cada rumor que chegava aos seus ouvidos, traçando um mapa mental da vasta influência do barão. Chegaram aos arredores da fazenda Olho d'Água em uma noite sem lua. A propriedade era gigantesca, cercada por muros altos e vigiada por homens armados. As luzes da casa grande brilhavam à distância, um farol de opulência em meio à escuridão da região. É uma fortaleza, Ilaia sussurrou, observando a segurança. Entrar lá vai ser impossível sem sermos detectados. Não é a casa grande que nos interessa por enquanto, Zeca respondeu, seu olhar fixo em um conjunto de edifícios menores nos fundos da propriedade. Ela deve estar na enfermaria, onde os doentes e os velhos são cuidados, com a destreza de quem conhece a terra como a palma da mão. Zeca e alguns dos guardiões mais ágeis encontraram um ponto cego na vasta propriedade, enquanto o resto do grupo se mantinha à espreita. Zeca e Elias, disfarçados com roupas simples de trabalhadores, se esgueiraram pela noite. O plano era ousado: se infiltrar na enfermaria, encontrar Luzia e obter sua confissão. A enfermaria era um prédio simples, afastado da opulência da casa grande. Havia poucos guardas. Zeca e Elias conseguiram entrar, movendo-se silenciosamente pelos corredores. O cheiro de medicamentos e doença pairava no ar. Encontraram Luzia em um quarto isolado, deitada em uma cama, pálida e frágil. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma lucidez surpreendente, apesar da fraqueza. Ao lado dela, uma velha criada dormitava em uma cadeira. Zeca aproximou-se, o coração apertado. A semelhança entre Luzia e Aurora era impressionante, mesmo na doença. Elias foi o primeiro a falar, sua voz calma e clara. Luzia, sou Elias, e este é Zeca. Viemos por sua filha, Aurora. Os olhos de Luzia se arregalaram. Uma lágrima escorreu por seu rosto magro. Aurora, ela está viva. Meu pai, ele me disse que não a encontraram, que ela havia se perdido. Sua voz era um sussurro doloroso. Ela está viva, e forte, e linda. Zeca interveio, sua voz mais suave do que... Oh, Nomo, nos salvamos, mas precisamos da verdade, a sua verdade. Luzia fechou os olhos por um instante, como se estivesse revivendo um pesadelo. Mateus, ele é um monstro. Ele se casou comigo pela herança de meu avô. Quando descobriu que eu estava grávida de Aurora, ele tentou me matar. Queria que a criança nascesse morta, para que a herança do barão fosse para ele. Fugi, corri pelo sertão, para protegê-la. Deixei-a naquele lugar, com um medalhão da nossa família, rezando, para que alguém bom a encontrasse. Sabia que eu não sobreviveria para protegê-la de Mateus. Ela tossiu, com dificuldade. Meu pai, o barão, ele sempre soube das ambições de Mateus, mas a família dele é poderosa, e meu pai é um homem de honra. Ele queria uma prova, uma confissa, para deserdar Mateus e dar a herança a Aurora, minha filha legítima. Mas Mateus sempre foi astuto, sempre soube esconder suas ações. E o que a baronesa Augusta sabe? Elias perguntou, direto ao ponto. Minha mãe, ela viu tudo. O casamento forçado, a crueldade de Mateus, minha fuga. Ela sabe a verdade sobre a tentativa de Mateus de me matar e de se livrar de Aurora. Mas ela não pode falar contra o filho de um irmão querido de meu pai, sem provas, sem a confissão.
e o orgulho do barão é grande. Ele quer a verdade, mas quer que venha com uma prova inquestionável, para preservar o nome da família. Luzia revelou, a voz cheia de amargura. A velha criada, despertada pelo movimento, percebeu a presença dos estranhos e soltou um grito abafado. O tempo estava se esgotando. Precisamos da sua confissão, Luzia, Elias disse, pegando um pedaço de papel e uma caneta que carregava consigo. Sua assinatura, contando toda a verdade sobre Mateus, sobre a tentativa de assassinato e o porquê de ter abandonado Aurora. É a única forma de protegê-lo e garantir seu futuro. Luzia, com a pouca força que lhe restava, agarrou a caneta. Com a mão trêmula, mas com uma determinação feroz, ela escreveu e assinou as palavras, que iriam abalar as estruturas de poder do barão. A confissão de Luzia era a arma que Zeca e Elias precisavam. Mal Luzia terminou de assinar, a porta do quarto se abriu bruscamente. Antônio de Sá e Silva e o Dr. Alípio entraram, alertados pelo grito da criada. Seus olhos se arregalaram ao ver Zeca e Elias. O rosto de Antônio se contorceu em fúria. O que fazem aqui, invasores? Capang! Antônio gritou, avançando. A verdade, Elias respondeu, erguendo o papel recém-assinado. A verdade de Luzia. A confissão dela sobre a trama de Mateus. Alípio correu para a irmã, ignorando Elias e Zeca. Luzia, que fizeram com você? Luzia olhou para seu irmão, seus olhos cheios de uma paz recém-encontrada. Ele me trouxe a paz, Alípio. A verdade, Aurora está viva. E Zeca, Antônio tentou pegar o papel da mão de Elias, mas Zeca se colocou à frente, o facão em riste. A verdade é nossa, e ela vai ser ouvida. O jogo acabou. O alarme soou pela fazenda. Guardas se aproximavam correndo. Zeca e Elias sabiam que haviam feito o que era preciso. A confissão de Luzia estava em suas mãos. Agora, a missão era escapar com ela e expor a verdade para o mundo. O choque ao sertão estava a ponto de se transformar em uma explosão de justiça que abalaria as bases da família Silva e de todos que se beneficiavam da mentira. O alarme da fazenda Olho d'Água soava como um lamento furioso na noite, ecoando pelas vastas plantações. Zeca e Elias, com a preciosa confissão de Luzia em mãos, sabiam que tinham apenas alguns minutos antes que a Casa Grande os engolisse. Antônio de Sá e Silva, furioso, e o Dr. Alípio, em desespero ao lado da irmã moribunda, gritavam ordens aos guardas que se aproximavam. Por aqui, Elias bradou, puxando Zeca para uma porta lateral da enfermaria, que levava a uma área de serviço menos vigiada. A mente do professor, acostumada a prever movimentos e rotas de fuga em suas próprias perseguições, era um trunfo inestimável. Correram pelos fundos da fazenda, Zeca com um facão em punho, Elias protegendo a confissão. O vaqueiro, com sua agilidade felina, abria caminho pelos arbustos e cercas, enquanto Elias, apesar da perna ainda frágil, o seguia com determinação. Os gritos de peguem-nos e o latido dos cães se aproximavam perigosamente. Conseguiram chegar à borda da propriedade, onde o resto dos guardiões do Olho d'Água, liderados pelo mestre Damião Jaguardavam, camuflados na escuridão. O plano de retirada funcionou com precisão militar. Montaram nos cavalos, que os esperavam, e dispararam, sumindo na vastidão da caatinga, antes que os homens do barão pudessem cercá-los. A fuga foi longa e tensa. Zeca, Elias e os guardiões viajaram por dias e noites, revezando-se na guarda e na montaria, até estarem seguros nas profundezas do refúgio do Olho d'Água. Exaustos, mas vitoriosos, eles finalmente poderiam respirar. Na tapeira, Aurora correu para os braços de Zeca, seus primeiros passinhos mais firmes, um sorriso banguela iluminando o rosto do vaqueiro. Cícero, ainda em recuperação, sorriu fracamente ao ver que eles haviam retornado. Dona Romana, com seus olhos sábios, assentiu em aprovação. A confissão de Luzia era a chave. No dia seguinte, sob o olhar atento de mestre Damião e dos guardiões, Elias desdobrou o papel. As palavras de Luzia Embra fracos eram claras e acusatórias. A conspiração de Mateus, o sobrinho do barão, para eliminá-la e a criança, assegurando para si a vasta herança da família. A revelação de que o próprio barão, por orgulho e para obter provas irrefutáveis, havia permitido que a filha fugisse e que a neta fosse abandonada, foi um golpe de mestre de Elias. Isso, Elias declarou, erguendo o papel, é a prova que precisamos, não só para Mateus, mas para expor rei.
crueldade e a frieza de uma família que sacrifica a própria carne e sangue em nome da honra e da ganância. Isso chocará o país, não apenas o sertão. A estratégia foi posta em prática. Mestre Damião enviou seus mensageiros mais confiáveis para os povoados e cidades vizinhas, não apenas com a fofoca, mas com cópias discretas da confissão de Luzia feitas por Elias, a história do vaqueiro que desafiou o coronel. A do professor fugitivo e a da criança abandonada com uma marca nobre se espalharam como rastilho de pólvora. Mas desta vez, a narrativa era mais rica, mais verdadeira, e incluía um documento irrefutável. A notícia chegou aos ouvidos de jornalistas do litoral, que buscavam histórias que pudessem expor a corrupção e os desmandos dos grandes latifundiários, o escândalo do Barão do Parnaíba e a trama de seu sobrinho Mateus, envolvendo herança e assassinato. Era um prato cheio. A baronesa Augusta, dilacerada pela dor da morte de Luzia, que veio poucos dias após a fuga de Zeca, e pela revelação da verdade, encontrou forças para se levantar contra seu próprio marido e a família. Testemunhas da ousadia e da verdade de Zeca e Elias, ela e o Dr. Alípio, chocados com a publicidade do escândalo, decidiram apoiar a causa da pequena Aurora. A baronesa, consumida pela culpa por não ter agido antes, testemunhou a favor de Zeca, revelando a frieza do marido e a crueldade de Mateus. O choque reverberou por todo o estado. Mateus foi preso. A confissão de Luzia e o testemunho da baronesa eram provas irrefutáveis de sua conspiração. A reputação do Barão do Parnaíba foi abalada. Embora seu poder não fosse destruído, sua autoridade moral foi irremediavelmente ferida. A justiça, torta e lenta como os rios secos do sertão, finalmente começou a se mover. A tutela de Aurora foi disputada. A família do barão clamava pela criança por direito de sangue enquanto Zeca, apoiado por Elias, Dona Romana e a comunidade dos guardiões, lutava pelo direito de amor e sacrifício. No tribunal improvisado, Zeca, o vaqueiro bruto, falou com uma eloquência que surpreendeu a todos, defendendo seu amor por Aurora. Ele não falou de leis ou heranças, mas da água que deu, da vida que protegeu, do laço que se formou entre ele e a criança no meio da desolação. A comoção foi geral. O povo do sertão, que antes o julgava, agora o via como um herói. Os jornalistas registraram cada palavra. No fim, a decisão foi clara. O tribunal reconheceu o papel fundamental de Zeca na salvação de Aurora, e em um veredito que chocou a alta sociedade, mas que foi aplaudido pelo povo, determinou que Aurora deveria permanecer sob a guarda de Zeca, o vaqueiro que a salvou e amou. A herança, no entanto, seria gerenciada por um conselho independente, com parte dos recursos destinados a projetos de desenvolvimento para o sertão. Um gesto de redenção da família Silva, o choque ao sertão havia se transformado em um clamor por justiça. Zeca, o vaqueiro solitário, não apenas salvou uma vida, ele expôs a verdade, abalou o poder dos poderosos e se tornou o improvável, guardião de um legado que se estendia muito além do sangue. Um legado de amor e redenção, que agora pertencia a todo o sertão. Os anos se estenderam como a imensidão da caatinga sob o sol. A decisão do tribunal ecoou por todo o Nordeste, um veredito que celebrava o amor e a humanidade acima do sangue e da riqueza. Zeca, o vaqueiro que um dia fora apenas uma sombra, solitária na paisagem árida, tornou-se o guardião oficial de Aurora. E sem querer, um símbolo de esperança para o sertão. A fazenda Olho d'Água, antes um bastião da opulência e do orgulho dos Silva, passou por uma transformação. Com a queda de Mateus e a reputação manchada do barão, a baronesa Augusta, agora viúva de um marido que, no fim, entendeu a profundidade de seu erro, dedicou parte significativa da vasta herança de Luzia a projetos para o sertão. Foram reconstruídos, escolas surgiram onde antes havia apenas poeira, e pequenos postos de saúde levaram esperança a comunidades esquecidas. A riqueza de Aurora, gerenciada por um conselho íntegro, serviu para curar as feridas da terra de onde ela havia brotado. Na tapera de Zeca, a vida seguia um ritmo diferente, abençoado pela presença de Aurora e pela amizade forjada na adversidade. Elias, o professor, tornou-se mais do que um aliado. Ele foi um irmão para Zeca e um tutor para Aurora. Com sua sabedoria, ensinou a menina a ler e escrever, a entender o mundo além da caatinga e a valorizar a justiça. Ele ajudava Zeca a organizar os pequenos projetos de melhoria na região, usando seus conhecimentos para trazer água e educação
onde antes só havia escassez. Cícero, o velho vaqueiro, milagrosamente sobreviveu à brutalidade do coronel. Ferido e marcado, mas com o espírito inquebrantável, ele foi resgatado por Zeca e pelos guardiões do Olho d'Água. Seus dias eram agora passados na tapera, contando histórias de um sertão antigo para Aurora, e vendo no sorriso da menina a prova de que a coragem e a lealdade podiam vencer o poder. Dona Romana, a benzedeira, continuou sendo a bússola moral daquela família improvável. Suas visitas eram mais frequentes, e ela observava a Aurora com uma admiração silenciosa, vendo na estrela de nascença da menina não apenas a marca de uma linhagem nobre, mas o símbolo de um destino maior, de uma ponte entre o mundo antigo, do sertão, e um futuro de possibilidades. A Aurora cresceu, forte e resiliente como a Jurema, mas com a graça e a inteligência que herdara de sua mãe, e a sabedoria que Elias lhe transmitia, ela aprendeu a ler as estrelas com Zeca, a identificar as plantas da caatinga com Romana e a história do mundo com Elias. Sua risada ecoava pela tapera, e seus olhos, agora cheios de vida, eram o espelho da alma de um sertão, que aprendia florescer. O choque ao sertão não foi apenas a descoberta de uma criança abandonada ou a exposição de uma conspiração de elite. Foi a revelação de que a verdadeira nobreza não estava no sangue ou no ouro, mas na coragem de um vaqueiro que deu sua última água, no sacrifício de um velho amigo, na sabedoria de uma benzedeira e na mente de um professor. Foi de que a justiça, mesmo tardia, podia encontrar um caminho nas terras mais áridas. Zeca, o vaqueiro solitário, não era mais apenas Zeca. Ele era o pai de Aurora, o guardião de um legado de amor, e o homem que, com um ato de pura humanidade, havia mudado o destino de um povo. A tapera, antes isolada, tornou-se um farol de esperança, um testemunho vivo de que, mesmo nos desertos mais cruéis, a vida encontra um jeito de florescer e que o amor mais puro pode vir de onde menos se espera. O sertão, em sua teimosia ancestral, guardaria para sempre a lenda de Aurora e do vaqueiro que a amou mais do que a si mesmo.